Começa agora a Raiz da Solução Podcast. Fala, raizeiros! Estamos começando mais um episódio da Raiz da Solução Podcasts. Aqui, todas as semanas, trazemos conteúdos de valor e dicas práticas para o dia a dia do produtor rural. Meu nome é Matheus Barbaço. Meu nome é João Vitor de Souza Silva. E meu nome é Leandro Barcelos, nós somos engenheiros agrônomos e criadores da Raiz da Solução. E trazemos justamente informações, importantes para o dia a dia do agricultor, que realmente faça a diferença, para a gente elevar a produtividade e chegar na alta produtividade, né, Matheus? E hoje é um episódio bem legal, um episódio, vamos falar assim, que tem um significado importante para nós em vários sentidos até, né? E a gente vai falar muito hoje, então, dos 100 sacos por hectare, como que a gente faz, como que a gente consegue elevar essa produtividade e realmente chegar com lucratividade nessa alta produtividade. E hoje, então, pode ter certeza que vai sair um resumão aí, mas muito importante para nós tocar a fazenda. E realmente, né, Matheus, podemos sair de 50 sacos planejado a 2, 3, 5 anos, a gente vai falar disso. Ou às vezes acontece que a gente encontra solos pelo Brasil, agricultores que têm um solo bom, que é só você fazer um ajustezinho fino e a gente já chega nos 100 sacos por hectare. Beleza, Matheus? Então, hoje, um dia bem especial pra gente aí. Show! E avisar todo mundo, que é um marco muito especial, que é o episódio número 100. Então, como a gente fala muito de 100 sacos por hectare, vai ser um episódio muito interessante e um marco para a Raiz da Solução. Então, já fazem 100 semanas consecutivas que a gente entrega um conteúdo de valor, um conteúdo gratuito, e estamos aí no dia a dia do pessoal do campo, que na hora que está viajando, está indo para a fazenda, tá fazendo uma viagem com a família, coloca o podcast para escutar aí. Tem muitos relatos disso no dia a dia. E a gente vai falar de como produzir 100 sacos por hectare. É uma promessa muito difícil, muito ousada, mas eu acredito que aqui hoje vai ser um episódio até um pouco mais longo, porque a gente quer passar por todos os pontos, tá? E um dado interessante é que menos de 1% dos produtores rurais que plantam soja conseguem chegar nessa marca. Então, se você quiser fazer parte desse 1%, presta bastante atenção, ouve esse episódio várias e várias vezes, manda pro pai, pro filho, pro vizinho, que a gente precisa realmente melhorar a produtividade do Brasil como um todo. E para quem ficar até o final, vai realmente entender o que um produtor de alta performance pensa e faz, e a atitude dele para conseguir atingir esse resultado. E Matheus, acho que vale de uma historinha aqui que você, quando propôs esse negócio pra gente, de toda semana ter um podcast, eu e o João chamava você de doido, que como é que nós ia fazer isso, e você disse, não, nós vamos fazer e nós vamos entregar. E eu acho que a primeira coisa é justamente isso, é ter atitude e ter, parceria. Talvez fosse só eu e o João, nós não ia entregar, você fez a gente trabalhar e nesse sentido, e estamos entregando. Então, para mim, isso já é o primeiro ponto, que eu acho que é a Raiz da Solução aqui. Toda sábado, 9 da manhã, vai ter algum podcast lá, algum assunto importante, que todos os assuntos que a gente fez até hoje são importantes, Talvez o pessoal não assistiu todos, tem gente que assistiu tudo, mas eu acho que esse é o primeiro ponto, João? Assim, eu acho que a gente realmente se dispôs, a aceitar o desafio do Matheus. Não foi fácil, não. Muitas vezes a gente fraquejava e aí é legal que daí tem alguém que diz, não, nós não vamos desistir não, Matheus? Você sempre falava assim, não, cara, nós vamos entregar e fim de conversa. Então acho que isso ajudou bastante, a gente chegar nesses 100 episódios, João? E só um detalhe também, que daqui 4 semanas a gente vai bater 2 anos, Então vai dar 52 semanas, vira 104 semanas. Então a gente vai bater 2 anos de podcast. Todo sábado. E, João, queria até... Você pode comentar alguma coisa, mas queria já indagar isso, que é... Colher 100 sacos por hectare não é sorte, É um conjunto de manejos que, empilhados um em cima do outro, chegam nesse resultado. Mas fica à vontade aí para entrar na introdução também. Com certeza, Matheus. Eu acho que é por isso que nós compilamos vários trabalhos, Tanto experiência a nível de campo quanto experiência teórica, e transformamos isso no maior curso do agro, acho que do mundo, Que é a Raiz da Solução. Então é um conjunto, e nós criamos um cronograma. Nós criamos uma metodologia. Eu acho que isso que é importante ficar claro, A metodologia, que é um caminho a ser seguido, onde os pilares iniciais constituem da base, ou seja, aquilo que dá mais impacto para elevar as produtividades. Depois você vai caminhando através da nossa escada, da nossa metodologia, e vai fazendo os ajustes finos para poder chegar nos 100 sacos por hectare,
Então, o produtor primeiro ele tem que saber qual que é o nível dessa metodologia, dessa escada que ele tá. Porque alguns vão ter que investir mais tempo e esperar um pouco mais de maturidade daquilo tudo acontecer para chegar nos 100 sacos. E como o Leandro disse, muitos deles já estão no meio da escada para o final da escada. E aí você faz um ajuste ali que seja nutricional ou de uma parte de proteção de plantas, uma indução de resistência, e acaba que ele já atinge os 100 sacos por hectare na primeira safra que ele está dentro do curso, ou que seja dentro da mentoria. Então tem diferentes casos ao longo do Brasil, mas basta saber o quê? Aonde que eu estou e aonde eu quero chegar. E aí dentro disso você vai traçar um objetivo, que aí entra os desafios, né, Leandro? Não é fácil. Por quê? Porque muitas das vezes você vê que o seu gargalo ali está no reset de solo, aí você vai ver o custo operacional é caro, às vezes não tem equipamento, tem que conseguir, tem que terceirizar serviço. Então, para esse cara aqui é mais oneroso. Talvez ele vai precisar de um tempo de maturidade e reação de corretivo. E tem alguns que a fertilidade do solo está muito boa, e às vezes ele está pecando ali numa parte de nutrição que está faltando via folha para dar um estímulo melhor para essa planta, ou uma parte de indução de resistência para passar um período de veranico. Às vezes é só uma semente de alto vigor e um capricho de plantar. Então, assim, a metodologia ela foi criada para isso. Para ela te dar um caminho e você saber onde você está. Para aí sim você ter os próximos passos, né? Por isso que o curso da Raiz da Solução é um sucesso, porque não é porque foi nós que criamos, mas foi muito bem montado essa cronologia, né? Perfeito. E, Leandro, você comentou uma palavra antes que eu acho que faz muito sentido com o que o João falou e adicionando a mais, que é a consistência, né? Enquanto a gente está vindo com consistência aqui nos episódios, e cada vez melhor, né? A consistência no campo, na aplicação e na resiliência também, mas eu queria focar na palavra consistência, porque eu acho que é ali que vai, é a consistência de estar estudando, de estar aprendendo, de estar aplicando, tendo resultado e depois corrigindo os erros para entrar nesse ciclo virtuoso, né, que vai buscar esses 100 sacos por hectare. Mas, Leandro, a pergunta que eu queria fazer para você e o João poder complementar também, quais são as diferenças que vocês enxergam dos produtores que realmente chegam nos 100 sacos por hectare para aqueles que não conseguem chegar nesses níveis de altas produtividades, mesmo com um clima adverso? Não, Matheus, para mim, com certeza é o conhecimento. É saber o que fazer, na hora que tem que fazer, o produto, a fonte. Só que daí, beleza. Só que isso está atrelado, na verdade, num primeiro momento. O conhecimento é a base, isso não tem chance, não. Tá? Porque aquela história lá, o que mudou lá, contando histórias, né? Lá quando eu era gerente de fazenda, os primeiros 5 anos que eu fui gerente de fazenda, a gente colhia 20 sacos, e os últimos 5 a gente colhia 70, 80, 90 sacos. A fazenda era tudo igual, né? Só mudou que melhorou um pouco o conhecimento que eu tinha, e daí vem aquela outra parte que daí complementa, não é querer fazer. Eu queria colher mais, né? Eu estava inconformado, não sei qual a palavra que você pode usar. É aquela história assim, tu tá colhendo 50, 60, quando dá lá 30 dias sem chover, você colhe 20, cara, você tá aceitando isso? Né? Nós sabemos que pode mais. Hoje em dia, não adianta chorar mais, cara, sabe? Assim, dizer assim, mas é um milagre, é não sei o que, cara, aceita que você não tá fazendo a coisa certa, entende? Volta e meia, Matheus, acontece conosco no dia a dia. A gente tá fazendo aqui, seja no digital, tem horas que eu tô fazendo alguma coisa e não tá dando certo, então aceita que não é a culpa do outro lá, a culpa é da gente. Não diz a responsabilidade. Então, para mim, é muito importante, assim, o agricultor. Esse que tem alta performance, ele tem algumas características que a gente fala. Ele foi atrás do conhecimento, né? O conhecimento não veio para ele, assim, do nada. Vamos colocar um passinho atrás, da humildade de ir atrás do conhecimento. Eu brinco sempre assim, eu sempre conto a história da minha irmã, João. Ela não estudava, ela acendia a velinha, né, lá para o Espírito Santo ajudar ela, mas ela não estudava, cara. Então o Espírito Santo não botou nada na cabeça. Em cima do River, assim, aquela história foi até a 7ª, 8ª série, não foi mais. Entende? Vamos falar assim, então ajuda o Espírito Santo, né? Então como é que é ajudar o Espírito Santo? E não é porque a gente vende curso, não tem nada a ver isso aí, cara. É assim, procura as coisas, tá? E aquela história, o agricultor não é que ele precisa ser um nutrifisiologista, vai contrata alguém que seja bom. Não é aquela história, eu não sou médico, eu tenho uma ideia do que eu tô tendo. Tá doendo lá, o intestino, eu vou lá no cara que entende daquilo, né? Beleza. Agora, tudo isso é vontade, irmão. Você quer sair do negócio? Você quer sair daquele negócio? O que não pode, assim, ficar ali e fazer. Aquela história, Matheus, aquela frase que tu fala sempre. Vou dizer assim, tu quer resultado diferente? Tu tem que fazer coisas diferentes. Então, para mim, né, esse ponto de mentalidade é o primeiro, né? E nós temos vários exemplos, nós podemos citar nome aqui, que hoje, assim, a história, assim, a gente tem que apontar o dedo mesmo, sabe? Hoje em dia, assim, peraí, tem que estar tendo resultado ruim, cara, do lado,
o agricultor tá tendo, foi o que aconteceu comigo lá, João. Pô, lá o Gilson, lá da Triunfo, colhia 60, nós colhia 20, cara, 20 quilômetros de distância. Aí, sabe aquela história que nós dizíamos? Mas a nuvem, ela levantou aqui em cima da fazenda e foi chover na dele. Tem uma veia de chuva que passa bem lá em cima. Passa bem lá. O Maurício de Bortoles, a chuva do Rio Grande do Sul vai tudo na fazenda dele. Para, moço. Não é tipo assim, então, é isso, ó. É conhecimento ligado à vontade de querer sair dessa, cara. Porque se você não tiver vontade, tá ali, parece uma lesma, parece um emplasto, que nem fala no Rio Grande. Não vai acontecer nada. Ninguém vai vir lá por você. Ninguém, cara. Uma coisa, João, nós estávamos falando antes aqui no off aqui, cara, você vai por ti. Ninguém vai olhar pra você. Ou muito, muito difícil alguém lá dizer assim, cara, né? A gente tenta chacoalhar todo mundo, né? Tipo, tira a bunda da cadeira, né, cara? Vamos fazer alguma coisa então, Matheus, né? Pra mim, essas duas coisas estão ligadas. Conhecimento ligado à vontade de querer fazer. Eu acho que sim, eu acho que o Leandro falou bem certo a base. Eu vejo assim, Matheus, vou complementar algumas coisas, tá? Mas o princípio é isso aí, cara. Sem conhecimento, pra quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve, né? Escuta qualquer um, faz o que o vizinho tá fazendo, nem sabe se tá certo ou errado e por aí vai, né? Mas enfim, outra coisa que eu vejo assim, Matheus, os produtores, ou que sejam CPF ou CNPJ, que têm altas produtividades e chegam nos 100 sacos, eles são extremamente organizados. Em tudo, cara. Você vai lá, você vai começar a analisar, é uma plantadeira que está revisada no tempo certo, é um trator que já está ali com a revisão em dia, é uma máquina bem alinhada, é sabendo que vai para uma operação. Está planejado, né? Está planejado, sabendo o que vai fazer naquela operação, quais são os riscos, o que tem que cuidar. Então, para chegar nos 100 sacos, são vários detalhes que vão fazer a diferença lá na frente. Então, para esses produtores, a organização eu vejo que é um negócio que você olha e fala assim, aqui é diferente. Sabe quando você chega e fala assim, cara, aqui é diferente. Você já viu uma sede mais limpa, mais bem organizada? É aqueles detalhes que pessoal você vai uniformizado. pegando. Uniformizado, organizado. Você vai numa cantina limpa, uma comida boa. Então é uma série de fatores, mas que no meu ponto de vista, a organização envolve muito isso. E outro ponto que eu vejo assim, Matheus, não diria que seja 100%, mas grande parte deles tem uma equipe que tem uma maturidade na fazenda maior. A grosso modo falando, uma equipe velha. Já está ali há bastante tempo, já sabe como é que toca a banda, são pessoas que estão ali para fazer o negócio acontecer, tem senso de dono. Então, com certeza, uma equipe mais madura, profissionais mais bem pagos, a gente vê isso também e faz uma diferença, viu? Perfeito, perfeito. Vamos entrar agora para a parte técnica. E lá no final eu separei 12 princípios de quem colhe 100 sacos. Então quem ficar até o final, a gente vai passar um por um. E mais nessa parte de mentalidade, mas vamos deixar um pouco mais pro final. Porque eu queria entrar agora realmente na base para conseguir chegar nesses 100 sacos por hectare. E eu vi uma analogia esses dias e eu gostei muito. Que o nosso solo é como se fosse uma conta bancária. Que a gente precisa ter uma conta bancária saudável. Ou seja, a gente tem que fazer depósitos, tem que cair dinheiro naquela conta. A gente tem que transferir dinheiro para ela. Com aquele dinheiro lá a gente faz bons investimentos, rende juros e de vez em quando a gente saca aquele dinheiro para usar para alguma coisa, certo? E o solo é a mesma coisa, a gente pode depositar nutrientes, melhorar a nossa matéria orgânica, fazer boas práticas de manejo para essa conta bancária, né? Para essa reserva que a gente tem nos render bons juros, né? Quando a gente faz boas práticas, rende bons juros e essa conta, né, que é o solo, devolve para nós esses juros na forma de alta produtividade, estabilidade e segurança quando o ano é ruim, quando vem um clima adverso. Então, quando você tem uma boa conta bancária. Mas quando você tem uma mal conta bancária que fica negativa, que a gente só saca. Só no cheque especial. Só tira nutriente do solo, não faz uma palhada, não faz matéria orgânica. Quando vem o ano difícil, o que acontece? Ela não tem para nos dar ali. Não tem reserva. Não tem reserva. Mas, Matheus, legal, eu gostei disso. Mas só que pra mim, no solo... Vamos lá, no banco, então. A gente tem um, a gente colocou mais um, então dá 2, né? E mais o juro, vamos pensar E aí assim. vai aumentando o juro Beleza, composto mas ao longo do tempo. Mas aí que vem a história do conhecimento. Pra mim, no solo, 1 mais 1 não é 2. Pode ser 3. Rende muito mais que uma conta bancária. Cara, então, mas aí o conhecimento é o quê? Não é o fósforo, o potássio, o cobre, o boro separado. A gente sabe que, por exemplo, depende da dose de potássio, você vai ter mais ou menos produtividade de acordo com o que tem de magnésio. Perfeito. Então, aí que vem a diferença nesse sentido, e eu concordo plenamente com você nesse sentido, e por isso que o solo argiloso, no passado, ele tem uma tendência de produzir mais, é mais fácil. Por quê? Porque ele tem uma reserva maior.
O Arenoso não tem nada, você tem que colocar desde o início lá, né? É uma conta bancária que saiu do zero. Começou do zero. Vamos dizer assim, ó, tu tem que... Agora, o Argiloso O Argiloso, ele recebeu herança da ele família. Recebeu herança, mas daí vem aquela história, né? Eu já vi muito herdeiro passar em 3... Isso é pesquisa científica, Matheus. Em 3 anos, Acaba tudo. a geração perde tudo. E o solo é mais ou menos isso também, viu? Mesma coisa. Coloca não pra ver 3 anos. quando Então, você cara, vai. esse conhecimento que é o que a gente tenta passar para todo mundo. Pô, 1 mais 1 não é 2 no solo. Eu tinha um primo, Matheus, que ele falava assim, que solo é matemática. Eu disse, beleza, o solo é o seguinte, o solo não é matemática, o solo é química, onde a matemática funciona, é usada lá dentro. Mas não é assim, lógico, entende? Não é assim que funciona. Tanto é que pH mostra tudo isso também. E sem o conhecimento, o 1 mais 1 pode ser menos 1. Menos 1. Se você errar na dose, você pôr a mais, vamos falar, o próprio potássio. Se você colocar 500 kg de potássio, você vai produzir menos. Matheus, tem uma história lá na fazenda, você sabe dessa, já contei pra todo mundo. Eu queria, lá em 2018, eu queria colher 100 sacos. Desde 2014 eu tentava 100 sacos. E daí fui conseguir lá na Raquel 8 anos depois. Beleza, eu um dia, não quer saber agora, vou ganhar o CESB. Coloquei 350 kg de cloreto. Só que nós tinha 0,3 centimol de magnésio. O que aconteceu? 5 sacos menos. E aí, do pior, daí vem meu patrão e diz, olha, tá vendo? Né, não sei o quê. Entende? Porque não tinha o conhecimento da época, João. Entende aí essa história. O 1 mais 1 lá que deu menos 1. Perfeito. E ficar muito claro para todo mundo que a genética da soja, ela tem potencial de 250, 300, mais do que isso de produtividade. Então, a genética, os geneticistas já entregaram para nós um potencial muito alto e nós estamos colhendo 60. Então, qual que é o problema? Se a genética tem todo esse potencial, por que a gente não está colhendo? Aí eu vou colocar a culpa em principais 2 fatores, que é o clima. Então, o clima pode prejudicar muito. Então, se vier 40, 50 dias de seca, vai reduzir o nosso potencial. Mas, em relação aos yield gap que a gente conhece, a gente pode até entrar nesse tópico, a maior responsabilidade está no manejo. Então, bons manejos aumentam a produtividade e bons manejos reduzem o problema do clima. Que é o que a gente fala, Matheus. Isso está provado dentro do CESB. Lá tem um estudo lá que você até, acho que ajeitou lá. O cara que tem que são campeões de CESB, o gap de produtividade, o que é o gap? A lacuna, a falta de água, tira 28 sacos por hectare do potencial, que é 170. O normalzão do Brasil, Conab, que é 50 e poucos sacos de média, é 62 sacos por hectare. Pô, o clima não é o mesmo, o Brasil não é o mesmo, o que muda? Só um campeão de CESB e um que não é nada. Né? Vamos falar, então tá, peraí, 40 sacos de diferença, 35 sacos de diferença de um agricultor comum, de um campeão de CESB, isso é manejo. E se a gente pegar os livros atualizados do professor Alencar Zanon, ele mostra lá que para produzir 100 sacos de soja você precisa de 800 milímetros. Aonde que não chove 800 milímetros? Vamos lá. Vamos pegar um ano ruim e choveu 600. Logicamente não é uma regra de 3, mas lá... os 600 você não devia produzir, então, pelo menos uns 70? Mas lá, e cadê os 70? A Raquel tem 650 milímetros esse ano e produziu 100. Pois é. O ano passado lá, o então, Mila lá, não teve nem 600 e produziu 130 e pouco saco e uma fazenda de 2, 3 mil hectares de 90. Então não cabe esse negócio da chuva aí. Perfeito. Beleza, se você ficar ali 40, 50, 60 dias sem cair uma gota, ok, mas quando a gente fala no clima geral do Brasil, nas regiões diferentes, cara, pelo menos 600, 700 milímetros nós temos de chuva. É um ano, sei lá, a cada 10, 15 sabe que vem um negócio Sabe desse. quantos milímetros tem na Bahia esse ano, João? Que tá top. A Bahia... Tá, faltou agora 20 e poucos dias que a gente perdeu a produtividade. Nós estamos perdendo 10 sacos por hectare lá naquelas cultivar mais tardia. Mas mesmo assim, lá uma fazenda que nós estávamos estimando 80 vai fechar 76. Então, mas eu estava tendo essa discussão ontem. Beleza. Essas últimas aí vai cair um pouco ali, 5 sacos, 7 até 10 sacos, dependendo do PMS. Mas quantos por cento da fazenda sobrou na janela tardia? Quando você vai fazer a média, o impacto é pouco. É isso aí. Tá aí, ó. Eu não sei. Nas fazendas que eu atendo aqui, nós estávamos com 770 milímetros. É isso aí. É isso aí. E, cara, foi um ano top. É isso aí. Tá, né? Vem aquele cara dizendo, mas foi bem distribuído. Tudo certo. Né? Mas nós tínhamos 18 dias lá em dezembro, né? Ou não foi novembro, acho que foi. E agora, né? Faz horas que não chove. Até tá com um pouquinho de dificuldade pra gente plantar as palhadas. Mas, tia, tá? Tem nematóide, por exemplo, esse ano. Eu tô sofrendo mais com nematóide nas áreas que a gente tem. Então, estamos aprendendo. Mas, de novo, não é culpa do clima. O nematóide é culpa nossa. Claro. Entende? Beleza? Então, é isso que eu acho que a mensagem, Matheus, já de início assim, gente, tudo certo. Temos problemas. Tem anomalia. Cara, ontem eu escutei, né, pra entrar hoje nesse negócio assim, mas tá tudo ligado à nutrição. Tá assim, anomalia, abertura de vagem, quebramento, tá tudo ligado a potássio, beleza. Mas assim, ó, tia,
a culpa não é do São Pedro. Tá? E daí, Matheus, assim, beleza, 40 dias, 50, lá no Rio Grande do Sul nós tínhamos 52 dias. Tudo bem, mas se você você colher 40 por hectare, 30... não deu. 52 dias tu colher 35, pelo menos a dívida fica menor do que você colher 15. É 15 para 35, que é possível, né? Vamos falar assim. É os anos de saque dessa conta bancária. Pronto. Vai ter que ter o saque nesses anos, né? E aí, então, nós falamos bastante desse solo como uma conta bancária e falamos que a culpa, na maioria das vezes, está na nossa mão. Então, entrando agora na escada da produtividade, no primeiro pilar, que é o pilar solo, né? A gente tem os 3 subtópicos ali, né? Que seria física de solo, química de solo e biologia de solo. João, começando com você. Qual que seriam os principais pontos que o produtor tem que observar na física de solo? O Matheus, é aquela nossa velha frase que fica estampada na nossa camiseta, que hoje é a mais vendida da RDS, né? O oxigênio é o primeiro nutriente a ser comprado. Cara, compactação de solo. Se tiver, nada funciona. Pode fazer o que for, cara. Ontem até nós estávamos rodando uns ensaios ali de herbicida, ali na Fundação Bahia, com o pessoal da Sumitomo. E tinha bem no meio dos ensaios assim uma parte mais baixa onde acumulava água. E por incrível que pareça, pegava um bloco meio de fora a fora. Então tinha todos os tratamentos dentro da área que acumulava mais água compactada. Até os herbicidas funcionam diferente. Então tudo funciona diferente quando está compactado. E tudo funciona para pior. Então tinha mais sobra de planta daninha, está compactado. Vai ter menor desenvolvimento de planta, menor desenvolvimento de micro-organismo. Então tudo funciona pior, cara. Então, na física, a primeira coisa é olhar a compactação do solo. Não tem oxigênio, nada funciona, cara. Então, se passar batido isso aí, esquece. Pode pôr o melhor corretivo, pode pôr a melhor nutrição, a melhor genética. A raiz não tá respirando, meu amigo. Não tem microbiota trabalhando ali, esquece. Você foi. E é isso. E para sem saco precisa da microbiota. Né? Então, vamos lá, está compactado, não tem oxigênio para a planta, também não tem para os micro-organismos. Não tem. Né? E daí, João, aí que tu acha que tinha que pegar os genes dessas plantas, porque daí lá o pé de galinha tá grande. Os junquinhos lá, os ciperáceos, que é o caulezinho triangular, aquele vem que é uma beleza. Por quê, cara? Porque ele nasceu lá, né? Vamos falar assim. É do habitat dele. É o habitat dele, aquilo ali, entende, cara? E a planta de soja é Nutella, Matheus. Tu falou de genética. Hoje em dia ela é Nutella, rapaz, não tem mais chance não. Pegar lá uma bem antigona lá, duvida, a gente colhe ainda. 8349, eu tô tendo uma porcentagem boa de 8349. Não é uma I2X. A I2X ali perdeu pra ela. Por quê? Porque está uma situação mais ruim. Então eu vejo o seguinte, a compactação é bem isso. Ela não prejudica só a planta. É tudo, cara. Ela prejudica os micro-organismos do solo, acumula água, e daí é aquela história, uma planta que desenvolve menos, a planta daninha está mais adaptada, né? É que nem eu faço uma comparação, Matheus, assim, ó. Quando abriu aqui a Bahia, né, bota um gaúcho catar a raiz. Bota um gaúcho. Ele anda 100 metros, morre. Né? E os baianos, cara, eles estão adaptados à região deles, cara. Eles andam a tarde inteira. As botinas derretendo as borrachas da sola. E como é que aqueles caras sobrevivem? Entende? Então eles estão no habitat deles e as plantas elas entraram num lugar diferente. Então nós temos que dar toda a condição do mundo. Mas acho que é por isso que o cara ajeitando isso, aqui o outro, aí você fica olhando e você vai descompactar o solo quando, amigo? Aí que vem aquelas coisas, né, João? Que daí a gente fala, quebrou o ar-condicionado, para o trator. Abre as portas, moço, né? Abre as portas e vamos lá, né? Tá, outro assunto aí que eu vejo de novo que é mentalidade. Mas, Matheus, com certeza a compactação aí então, acho que o principal ponto da compactação, na minha opinião, é a gente entender um conceito que é o índice hídrico ótimo. Ou seja, tem um intervalo de água no solo que a planta vai se desenvolver na melhor condição possível. E esse índice, quando está muito seco, ele a planta para de crescer. E quando está muito molhada, ela também para. Por quê? Quando a gente tem a compactação, esse intervalo, né, vai ficar menor. Por quê? Quando chove, já encharcou. Então a planta não tem oxigênio. E aí quando começa a secar, ela seca muito rápido também. E aí falta água para ela crescer. Então ela perde dos dois lados. O primeiro lado porque fica muito encharcado e não tem oxigênio. E o outro lado é que acaba a água muito, muito rápido porque não fica presa essa água nesse solo, né? Então vamos entender bastante sobre isso, porque aí sim a gente vai entender. Eu preciso descompactar? Como descompactar? Planta de cobertura vai dar conta, não vai dar? E eu acho que é importante a gente comentar também, Leandro, um pouquinho de como medir isso, né? Ah, beleza. Matheus, eu acho que tu falou um negócio bem legal agora, é isso, ó. Mas porque tá tudo correlacionado à compactação, né? Porque se tá compactado, vem uma chuva, escorre. 80% escorre. Olha como não é uma coisa só, cara. É 1 mais 1 que é 3 ou é menos 1. Aí, beleza, escorreu, além de escorrer a água que tu perdeu de armazenar, ainda leva um pouco do teu adubo.
Né? E não vamos esquecer a Bahia, que a Bahia é mais planinha. Pega o resto do Brasil que não é. Então, pá, tá escorrendo, cara. Fora, vai lá e mede a água do teu rio lá pra ver se não tá cheio de potássio lá. Entende? Então, isso é importante nesse sentido. Ó. E aliar, né, esses conhecimentos todos, né? E a maneira que faz isso, né, pra tirar desse estado de compactação, né? É fazer. E aí vem o ponto que tu falou, é isso, pô, e agora? Tá compactado? Não tá. Beleza, a gente pode até sentir, né? Vai lá, crava um ferrinho e não, tá compactado. Beleza, mas quanto? Porque depende de quanto que tá, é o manejo que você vai usar. E o pior, Matheus, ainda, João, que a gente vê muito assim, ó. O cara vai lá e mede lá, e daí chegou à conclusão lá, tá 3 megapascal. Qual que é a profundidade? Matheus, esse é o pior erro. Aí o cara vai lá e usa um escarificador, a compactação dele tá a 35 centímetros, beleza, foi lá, gastou diesel e fez a 27. Ué, não adiantou nada. Então, vamos lá, aquela história, existe equipamentos hoje, né? Vamos falar assim, existe o que a gente chama de penetrômetro. Pô, é um negócio que, vamos lá, custa 7, 8 mil real, cara. Um negócio desse, 9 mil, depende o lugar do Brasil. Tá lá, como que um agricultor não vai ter? Né? Vamos falar assim, então, é um equipamento simples de usar, tá tudo ali, dá direitinho, certinho, o mapa, o gráfico, né? É simples demais, cara. Né? Então, mede. Aquela história, como o Gachinho falar, quem não mede não gerencia. Então, a primeira coisa hoje, Matheus, é medir quanto que tá de compactação e onde que tá de compactação. Né? Porque depende, o manejo é diferente. Talvez se tiver 2,5 só com uma piatã lá, né? Nabo. É o tal dos dados e do conhecimento para tomar a decisão correta, né? Pronto, cara. Só que tem que ter o equipamento. Né? Que a gente fala, ó, tem hoje um programa que a gente usa muito da Falker, por exemplo, que é muito top. Te dá o gráficozinho, tem lá com o celular, né? Tem outros equipamentos até, mas, pô, isso é a primeira coisa, cara, que tem que ter. A gente tem que medir. Né? Aquela história, sei lá, se tu anda, vai encher teu tanque de gasolina, o cara não tá funcionando lá, a chance de você ficar sem gasolina é grande, né? Agora, se tem um medidorzinho, você já se agiliza, você planeja, não, ó, eu tô aqui, eu tenho o próximo posto, eu tenho que abastecer. A mesma coisa é no solo. E compactação, gente, assim, ó, é o primeiro. Não adianta, Matheus, não tem chance, o João falou antes, se tiver compactado tudo que tu enfiar lá. E tem pesquisa científica desde 1930 mostrando isso. Né? Então vale o agricultor entender, os agrônomos entenderem isso, né? Te dá a importância devida, né, Matheus? Perfeito. Eu queria comentar que é o seguinte, então a gente aprendeu agora, teve o conhecimento sobre a física do solo. Você vai lá e vai medir sua física do solo. Se está compactado, você já sabe, tem que fazer abaixo daquela compactação, não vai fazer um equipamento que vai ficar acima, que não vai resolver nada. Se tiver uma compactação baixa, a gente pode tentar com plantas de cobertura para não desestruturar aquele solo. E aí, se você quer saber o passo a passo certinho, aí melhor entrar no curso e se especializar um pouco mais, porque a gente tem bastante coisa para fazer aqui. Mas o que eu vejo em relação à física do solo no Brasil como um todo ainda, tem muito produtor com medo de fazer essa operação. E aí um dos princípios lá, que é o princípio 6, que nós vamos falar lá no final, que é a coragem para tomar grandes decisões. Decisões difíceis, né? E tem uma frase que é famosa, que é a sorte favorece os corajosos. E um empresário, eu vi no Instagram também, ele falando assim, os inteligentes trabalham para os corajosos. Eu vi essa também, Matheus. E o produtor é o cara mais corajoso desse Brasil. Que é o pior empresário que tem, o que mais tem risco, depende de chover, depende de não chover na colheita. Então, assim, ele é um cara muito corajoso. E aí, para fazer, parece que uma descompactação de solo tá meio que bloqueado em relação a isso, né? Então, tome coragem, faça um pedacinho da área, né? Para criar o resultado e a partir do resultado você vai fazer o resto da fazenda. Voltando aqui o que o Leandro falou lá no começo, né, Matheus? O que os caras de sem saco têm? Primeira coisa, conhecimento. Falta coragem porque talvez não tenha entendimento para fazer aquilo. O que você não conhece, você tem medo. Exatamente. Né? E claro, assim, e tem metodologias. Hoje o que eu mais escuto, mas eu não vou botar minha grade porque é ondulado. Ué, tem como planejar, cara. Se der um chuvão, cara. Beleza, se der você vai ter erosão, beleza, vai lá, arruma. Entende, cara? Mas aí tu vai ficar travado porque se você subsolar... buscando o si, né? O si daqui, o si dali, o si dali não sai do lugar. Então, se nem planta. E se você colher 100 sacos? Então, Matheus, é isso? Nós estamos a céu aberto. Sim. Tá, quanto mais planejar... O que nós temos que fazer na lavoura hoje? Cara, eu sei assim, é o máximo possível de planejamento. Né? Quanto mais planejado, a chance de dar errado é menor. E com plano A, B, C e D. O plano B sempre tem que ter, Matheus. É aquela história assim. Agora, porque daí se tu
Tu tá indo por aqui. A gente sempre faz isso, né? Até eu sempre brinco lá, né? Quando tu abre o Waze lá, te dá 3 planos. Né? Te diz, ó, esse aqui é o mais rápido, esse aqui é o mais barato, esse aqui é o mais... Ué, cara, tenha 3 planos. E se eu colher 50? É porque, né? E se eu colher 100? é porque na agricultura, nessa empresa de céu aberto, a gente tem que contar com a diversidade, com imprevistos. Então você tem, era para estar subsolando hoje, aí veio uma chuva de 50 milímetros. Você vai ficar parado esperando a capacidade da operação ficar perfeita? Não, você tem 1 milhão de outras coisas para você fazer na fazenda enquanto não fica perfeito aquele momento. Então você tem que ir jogando nesse planejamento, nesse cronograma. Essa foi legal, porque ó, tem uma história ontem com o Sr. Jaime. Nesses dias agora lá com o mentorado nosso, lá do Mato Grosso. Bom, Mato Grosso chove, é complicado, né? O que ele tá fazendo, Matheus? Ele vai aumentar o espaçamento dele, ele vai fazer teste na fazenda, olha bem, planta 15 mil hectares. Ele vai fazer teste com, ele planta de 1,10 m o milho, e ele vai fazer teste de 70. Por quê? Porque lá é complicado, né? Tu plantar o milho, não pode perder a janela. Então, como é que tu vai? Ele vai subsolar depois de plantar do milho. Ele vai aumentar o espaçamento do milho, né? Por quê? Porque ele entendeu, cara, que lá no Mato Grosso, cara, a compactação é o pior problema. O pior problema dele hoje é a compactação, não é o espaçamento. Entende? Então, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar o espaçamento. Cara, eu tinha a maior ideia. Valeu aquela reunião. Assim, ó, eu que tinha que ter pago pra ele aquela reunião. Porque ele me deu uma ideia, tipo, ó, nós vamos fazer isso no Mato Grosso inteiro. Né? Ou assim, ó, vamos lá, pega aqueles dos 100% de milho que vai plantar, pega 25% e faz um espaçamento maior. Beleza, tem que arrumar a plantadeira, né, Matheus? Mas, cara, pelo amor de Deus, né? Frocha 4 parafusos, puxa os carrinhos, vai meio-dia pra fazer aquilo, mas é aquela história, é preguiça, o que é, né? E ele vai fazer isso, João, perfeito, cara. Eu disse, ó, e daí agora nós tava conversando assim, agora, de 1,5 m, nós vamos botar 2 hastes no meio ou uma haste. E daí daqui a pouco nós começamos a pensar, mas e se plantar de 70? Né? Daí dá certinho uma haste no meio, entende? E ele disse, Leandro, vou fazer isso aqui. Essa é a mentalidade. Por quê? Porque ele entendeu que é a compactação que mais tá tirando dele. Então não é assim, não, agora não posso, porque chove aqui no Mato Grosso em março, aí não dá mais, então tá tudo perdido, então vamos se matar. É igual esses dias conversando lá, né? Porque o microclima fica favorável, porque a soja cresce demais, aí não tem ferramenta que segura, aí perde baixeira, aí vai aqui. E você tá plantando de quanto? 45. Aí joga isso aí pra 60. Não, mas eu tenho que mexer na máquina inteira. Então fica difícil mexer com você, né? Você já tentou isso, tentou aquilo, mexer numa máquina pra fazer um teste. Mas e se? Falei, moço, e se? Pega 20 hectares, 30 hectares, vai lá e faz. Testa. Vai lá e testa. Porque ficar parado esperando cair do céu não vai resolver nada. Então acho que, Matheus, assim, hoje deixar claro isso pra todo mundo, né? Nós estamos aqui, vamos ficar 1h30, 2 horas falando aqui de chegar em 100 sacos por hectare. Cara, compactação e mais uma vez compactação de solo. Tá? O oxigênio é o primeiro nutriente que a gente tem que comprar. E pronto, tem que pensar em tudo. Então tá, mas a minha área tá, então mede, que nem tu falou. Vai lá, compra um penetrômetro, que custa 7, 8, 9 mil, para quem é aluno da Raiz da Solução é mais barato, né? Vamos falar assim, ó, e vai lá e mede. Tem a metodologia, nós ensinamos dentro do curso. É aquela história, mas eu compro o curso. Mas eu vou falar o quê? Já coloca na cabeça. Se tiver compactado o que você colocar lá, você vai jogar dinheiro fora. Não vai a eficiência, né? Acho que é hoje outro ponto. O estado de compactação, adensamento, não o que você quiser, né? O que eu falo assim, eu já escutei assim, Mariano, não é compactação, é adensamento. Tá bom, cara. Acabou o oxigênio. Chama do jeito que você quiser. Chama do jeito que você quiser essa tranqueira, moço. Eu só sei que você tem que botar oxigênio. Entende? Então, essas coisinhas, Matheus, de vez em quando... Assim, igual na faculdade, né? Só a colhedeira, o professor ficava bravo, né? Colhedora. Caramba. Mas eu falo assim, é um detalhe que na prática, no final das contas, não vai aumentar a produtividade, o jeito de chamar a coisa. Chama o que tu quiser. Claro que para explicar, para ser mais formal, se você tá em um ambiente... Você tem que falar o mais correto possível, mas... pro cara que tá no campo, na prática, isso aí é só um detalhe que não vai fazer tanta diferença, assim, né? E passando pro próximo degrau da escada, que é química de solo, eu gostaria de começar, e esse nós vai gastar até um pouquinho mais de tempo, que são vários nutrientes, começar pelo principal ponto, que é o pH e calagem, né? Aí, Leandro, se você puder falar um pouquinho sobre esses 2 pontos, porque eles estão correlacionados, né? Na eficiência desse aumento de pH e como fazer uma boa calagem. Eu acho que podemos falar sobre isso agora. Vai me lembrando aí, porque é um monte de ponto só no calcário aí, né, Matheus? E a gente explicar os porquê, né? Até outra
Dentro daquele livro lá, Matheus, que a gente ganhou lá do estoicismo, tem um negócio assim que a gente tem que... Um dos gatilhos é o porquê, né? A gente tem que saber os porquê das coisas. E eu acho que na compactação ficou bem claro, né, Matheus? Perfeito. Ó, tem que ter oxigênio, senão não respira, não tem energia, tudo acabado. Beleza. Vamos por parte então do calcário, o que acontece? Aí que vem a química, né? Mais forte ainda. Porque, sei lá, felizmente ou infelizmente, pH de solo influencia nas reações químicas e bioquímicas. Temperatura influencia, né? A quantidade de água, tudo influencia na química do solo. E para mim o calcário hoje, e o pH no caso, antes do cálcio e do magnésio, como a gente sabe que a quantidade de carga, principalmente nos solos brasileiros, né, que são uns solos muito intemperizados, a quantidade de carga positiva que tem, vamos pensar em CTC, ou sei lá, carga negativa, o calcário influencia diretamente ali numa absorção de fósforo, por exemplo, né, numa absorção de zinco, tudo no solo, depende de cada tipo de solo. Então, poxa, se o calcário, e aí vem a história que não podemos esquecer dos óxidos e calcário. Matheus, então, hoje é um insumo que a gente fala, teria que ser usado 5 vezes mais no Brasil do que a adubação, e hoje em quantidade de tonelada vendida no Brasil, NPK é mais ou menos a mesma coisa que calcário. Poxa, calcário influencia diretamente na eficiência. Um dia eu lembro que eu escutei o professor Fernando Varpechovski, que ele falava assim, todo mundo faz as cálculos, Matheus, e todo mundo esquece do F, que é o fator de correção. É o pedágio. É o pedágio, né? Eu acho que o professor Witt fala isso também. Então, tipo assim, peraí, tio, tu tem que saber que o teu fósforo que tu tá colocando lá, se o teu pH estiver abaixo de, sei lá, 5.9, 5.7 em água, tu tá perdendo contra 6,5. E ainda tem um estudo lá do professor Alencar Zanon lá, que é assim, abaixo de 5,5 em água, para cada 0,1, você perde 150 kg de soja por hectare. Tá? Então, para mim, tá ligado diretamente o calcário com o pH. Temos os óxidos, né, que a gente pode utilizar como uma ajuda. Depois a gente pode falar disso. Mas para mim, Matheus, hoje o pH, eu sempre falo assim, quando é que eu pego uma análise de solo? O que é a primeira coisa que eu vou olhar? Né? Claro, a gente vai lá, dá uma, assim, saber se é arenoso ou não, mas eu vou reto no pH. Né? Porque o pH já me diz se eu tenho alumínio, se eu não tenho alumínio, se eu vou ter uma boa condição de eficiência dos nutrientes que a gente vai lá. Então, hoje, não sei se é mais ou menos nessa linha, né, Matheus, que a gente tem que entender. E, cara, se o calcário tá R$100 ou tá R$500, não tem chance. Se você tá numa região que você comprou terra, arrendou terra, quando você foi lá, eu falei esses dias para uns caras lá que eu atendo lá em Roraima. Eu disse, ó, se tu foi comprar terra aqui, cara, tu já sabia que o calcário era 500 conto. Então é o seguinte, cara, não chora então, né? Tem que colocar calcário, moço. Ou a gente utilizar um pouco da ajuda do óxido que a gente vai falar pra frente e não substituir. Então, mais ou menos por aí, Matheus. Perfeito. Só fazendo um resumo, então, o pH ele aumenta a eficiência de todos os macronutrientes, que é o que mais a gente gasta dinheiro para melhorar a nossa adubação de solo, a nossa fertilidade de solo. E fornece principalmente cálcio e magnésio. E aí, João, queria que você falasse um pouquinho mais do magnésio, que eu acho que é muito importante a gente já falar disso no calcário, né? Que é dolomítico e não enche o saco, né? É isso aí, Matheus. E só dando um pouquinho do passo atrás, que o Leandro falou assim, ó, eu vou direto no pH ali e só um passinho atrás disso, não esquecer de uma boa análise de solo. Boa. Pelo amor de Deus, gente, análise de solo com pessoas competentes, capacitadas, uma boa coleta, um bom laboratório, se possível, uma boa agricultura de precisão para chegar a esses parâmetros na sua mão e aí você olhar e falar, não, realmente eu preciso isso, preciso aquilo e bota na cabeça, né, Leandro? 0 a 20, né, Matheus? E 20 a 40, pelo amor de Deus. Se for pelo na cana, menos 60. 60 ali, alguns pontos para dar uma olhada como é que o solo tá, mas 0 a 20, 20 a 40 é o mínimo, é o básico. E toda semana, nego manda análise de solo. Ô, João, dá uma olhadinha aí, Matheus, Leandro, o que você pode me ajudar? É só meio por cima, me dá uma moral. Você fala assim, cadê o 20 a 40? Aí o cara falou, não tirei. Eu falo assim, então você volta lá e tira, depois você me manda de novo. Que só de 0 a 20 não tem condição do cara fazer nada. Nada. Mas voltando à pergunta sua, Matheus, hoje, devido às aberturas do passado, conhecimento que se tinha, corretivos que não têm uma eficiência tão alta e nem concentração de magnésio, ficou negligenciado e hoje para nós é o principal macronutriente aí que está negligente no sistema e depois nós temos aí um pouco de enxofre, mas enfim, magnésio falta no sistema. Então, esses fertilizantes que contêm magnésio hoje é os que mais estão performando no campo a nível de solo. Por quê? Porque está faltando calcário de qualidade. Então, hoje você consegue fazer um paliativo
com óxido de magnésio? Consegue. Você consegue fazer um paliativo com fertilizantes que contém uma boa concentração de magnésio? Consegue. Mas o que vai corrigir magnésio no seu solo é o bom e velho calcário dolomítico e não enche o saco numa concentração boa. Então isso acho que tem que ficar bem claro. É dolomítico, não enche o saco, é fim de papo. Ah, tem exceções que o magnésio já é alto no solo. Cara, eu sei lá, 0,0001%. É uma análise duas que veio, sei lá, em 5, 7 mil análises que a gente analisou. E tem que ver se tá certo. Então, a análise mais top que eu já recebi até hoje na minha vida é do Chaco Paraguai. Que o cara não precisava fazer nada, era só plantar e o magnésio estava baixo. Então, e lá, por falar nisso, é uma baita região que também dão desculpa para salinização e para falta de água. Mas, dá para muito mais lá, né? Então, assim, tá negligente, Matheus. E tem que voltar a fazer as práticas corretivas, cara. Não é ficar apagando fogo. Se você pega uma área em cima da hora e vê que tá baixo, você tem os paliativos para ir fazendo. Você tem os complementos, o óxido de magnésio te complementa ali e tal, mas, cara, não adianta. Se o magnésio estiver baixo, você vai ter que fazer calcário. E calcário dolomítico não tem chance, não tem pra onde correr. Mais uma vez, João, acho que isso é bem importante a gente falar, né, da qualidade do calcário. Eu acho que nós temos um podcast lá, né, que é o mais usado, tem mais de 60 mil visualizações em um ano, e pouco aí que a gente tem ele. E qualidade de calcário, quem é que vai lá e quando chega o calcário na fazenda, pega uma amostragem e manda pro laboratório. E, gente, principalmente granulometria. O cara acredita num papel lá que te dá. Não tô dizendo que as empresas não são idôneas, mas, se gastar os benditos martelo, um calcário que você recebe aqui 6 meses depois não for trocado, ele vai estar diferente. Da mesma rocha. Da mesma rocha. Moagem. Que lá no PRNT, assim, ó, o que é PRNT? Né? Vamos dizer, um agricultor tem condição de saber o que é PRNT, não é pra ser agrônomo, não. Né? É a quantidade de cálcio e magnésio que tem lá dentro e a granulometria. Então, às vezes, um PRNT que pode ser os dois de 80, ele pode ter um que tem mais óxido de cálcio e magnésio e a moagem dele é muito ruim. Então, isso vai interferir. Ah, mas eu botei calcário e não mudou nada. Então, olha para o teu calcário, manda analisar, isso é o primeiro ponto. Ah, mas é porque o calcário bom, André, vem de longe, custa caro o frete. Não tem nada a ver. Entende? Fazer então, o quê, outra, cara? E daí, se a gente for lá, de repente tu tem 2, 3 alternativas, para de comprar de um, começa a comprar de outro. Aqui, nós temos aqui na Bahia um exemplo de uma calheira que a gente pega ali na atividade, é diferente o calcário dela. Lá tem mais magnésio, não tem, João, mas quando a gente coloca aquele calcário, aumenta magnésio no nosso solo. Por quê? Aquela velha história, por quê? Aprende a perguntar por quê. Porque a rocha é mais moída e a gente sabe que o carbonato de magnésio ele é mais duro, né? Ele facilita. Por isso que é aquela história, podemos lançar mão de um óxido num primeiro momento, quando a gente está usando 15, 12, 10 toneladas de calcário, um óxido ou um hidróxido de magnésio, ou de cálcio e magnésio ajuda, mas não substitui. Né? Eu, como estava falando para vocês, a gente estava num papo lá no Rio Grande do Sul, e a gauchada é assim, ó, tu sabe que a gente fala assim, que lá em Brasília, na Rede da Solução, a Experience, vai ter o maior número de agricultores que colhem 100 sacos por metro quadrado. Pois lá no Rio Grande do Sul é a maior quantidade de professor pardal por metro quadrado do mundo. Né? Vamos falar assim, ó, é isso que tem lá. Os caras tudo procura milagre lá, tia. E a gauchada vai ter que escutar e pode ficar bravo, não tem problema não. Cara, lá, é assim, tem um terros, tem um pacol, tem um piscina. Pois lá inventam uma haste lá que acopla. Beleza, no primeiro momento pega um chassi velho e acopla aquilo e dá certo, mas depois não dá mais certo não. Aí não sei o que, eu estava falando lá, não, o cara que é substituir tem um professor, não sei da onde, que falou que óxido substitui calcário. Cara, ele vai funcionar, ele vai aumentar a pH, tudo certo. Mas é muito mais caro. É muito mais caro, não tem residual. Aí todo ano, de novo, é mais fácil? João, o que é mais fácil? Aplicar 2, 3, 5 toneladas de calcário ou aplicar 300 kg de óxido? É muito mais fácil aplicar o óxido. Então, mas não é o certo. Qual que vai render mais juros no futuro? Então, Matheus, e aquela história, se tu não tá gastando mais, talvez tu tá gastando mais para colocar aquilo lá. Então, gente, tudo bem, o óxido, eu sou muito a favor, aprendi, agradeço muito alguns mentores, alunos da Rede da Solução que ensinaram pra gente, cara, por isso que eu falo inteligência coletiva, eu não sei tudo. Eu até um tempos atrás, eu era contra o óxido, eu era contra milho safrinha. Hoje eu só sou contra feijão gurutuba e gergelim, mas quem sabe alguém me prova o contrário. Né? Vamos falar assim, mas a gente foi aprendendo e começamos a usar e começou a dar resultado, Matheus. Mas não vai no milagre, cara. Aquela história assim, vai lá e tenta. Eu fiz uma proposta para um aluno nosso, Matheus. Tem um aluno nosso que planta 20 hectares, que foi aquela reunião que a gente fez lá. Ele planta 20. Eu disse, cara, vai lá vai lá, pega 1 hectare. Tu não vai quebrar e se der um chuvão, mas na enxada você arruma 1 hectare. Né? Vamos falar assim, ó. Cara, vai lá, subsola essa área,
bota 5 toneladas de calcário, faz análise de solo, né? Vamos lá assim, ó, mete a grade, mas que seja de 32, João. Não tenha um pequeno agricultor, mas acha qualquer trem lá e arrasta e mexe nessa terra e mete uma veia ucraniana, acabou e já mete uma veia ucraniana, que nasce rapidinho, já, é só se naqueles 30 dias dá um chuvão, que tá difícil no Rio Grande, dar chuvão, né? Então assim, ó, cara, testa, daqui 3 anos você vai aprender ou não, né, que sim, poderia ter feito isso. Então calcário é assim, gente, né? Tem que fazer a coisa certa e Matheus dei aquelas passo a passo, não adianta nós colocar um monte de bacilos areabatai, não sei o que, megatherium, não sei mais o que, tricoderma. Pô, nós sabemos, a bactéria funciona em pH melhor, que é o outro ponto, João. Bactérias, nós sabemos que elas funcionam melhor acima de 6 o pH. 6,5 é melhor ainda. O que é que nós colocamos, quando o gaúcho coloca, né? Porque às vezes eu teve um dado lá, João, olha bem, vamos falar hoje. Saiu um dado de um cara de uma cooperativa que fala que 20% dos agricultores gaúchos usam bradyrhizóbio na semente. 80% não usa, Matheus, nem bradyrhizóbio, tá? Beleza, se é certo ou não, foi o que me contaram. Então, peraí, estamos no século passado, né? Entende? Então, assim, o que eu quero dizer pra ti é assim, poxa, bactéria funciona num pH melhor. Vai calcário mais uma vez, tio. E tem lá, não sei o que, mas tem. E aquela história, né? Vamos dizer assim, ó, faz o melhor que tu pode com o que tu tem, para que um dia você tiver coisas melhores, você faça melhor ainda. Tá? Então, acho que, Matheus, você não entendeu o que é a vantagem de um calcário que custa de 100 a 300 real na média, são raras as exceções que é 500 no Brasil, não sei mais o que a gente pode fazer. 20 minutos, nós simplesmente falamos como subir 15, 20 sacos por hectare. Exatamente. Descompactar e colocar calcário. Pronto. Que é a base, Matheus. Olha, João, acho que essa é a melhor parte, ó. Sempre Acabamos pede de pra falar. nós a nossa tabelinha, né, Matheus? Beleza. Nós temos que começar a dar a tabelinha mesmo, assim, ó, vai lá, toma aqui a de micro. Mas não é isso. Não é isso. O micronutriente, vamos lá, eu vou te dar um exemplo. Lá em Canoinhas, a gente tem 4 mentorados lá. Os 4 vão colher acima de 100 sacos. Tem um lá que tá com de 118. O que é? Mas um solo que anos fazendo, João. Aveia, ajeitando, um solo bom. Beleza, foi lá e fez um ajuste, né? Um pouquinho de potássio, mais. Ele já tava lá no meio da escada pro pra final. cima. Pronto, cara, beleza. Vai, entende? Mas então, assim, ó, você tem que entender que cada um então tá num lugar, né? E a base é essa. Só que, então por que foi fácil colher o 100 saco? Porque tinha a base. E a base o que? É o solo, uma boa correção com calcário, com gesso, essas coisas assim. Todo mundo tem que entender que a base é essa. Tá? Não adianta você ter um telhadão top se você não tiver a base, o alicerce da tua casa bem feito. É o tal do negócio. Qual que é o tamanho do seu prédio? Ó, Depende da base que você tem. E eu acredito muito nisso, Maria. Mas fala da Marília. A Marília que fez o projeto, a esposa do Matheus, ela é engenheira civil, né, Matheus? Sim. Eu cheguei, Marília, é o seguinte, ó, o dia que eu fizer uma casa, né, vamos falar assim, eu quero, assim, ó, calcula e bota 20% a mais. É porque a base é o alicerce é tudo, entende? Então, é por aí que a gente tem que fazer. E alicerce para solo, então, para alta produtividade é solo. E falando em alicerce, em base, o perfil de solo é o principal ponto para a gente ter essa estabilidade produtiva e realmente atingir os altos tetos produtivos. E falando de calcário, a gente também tem que lembrar um pouquinho do fósforo em profundidade, o calcário, então melhorar esse magnésio no 20 a 40, levar esse fósforo lá para baixo. E o terceiro ponto é o uso do gesso. Então, já se você puder comentar um pouco mais do gesso e o Leandro depois comenta um pouco sobre o fósforo de 20 a 40, aí acho que a gente mata essa parte. Podemos até dar os números, né, Matheus? Isso, pode ser. Então, primeira parte, né? Como que vai ser feito? Vai depender de cada região, quanto que chove e tal, mas perfil para nós hoje é o que você conseguir mais profundo possível. À medida que aquele veranico, aquela situação que você passa ao longo dos anos, proporciona você colher bem e essa raiz buscar água em subsuperfície. Então, o perfil pode ser de 40, 60, 1 metro, vai depender da sua necessidade, o quanto você quer colher e as adversidades que você tem no seu clima. Então, hoje, Matheus, o que a gente busca, né? Pelo menos um revolvimento com uma grade aí 42 polegadas, 40 polegadas, pelo menos, né? Que não tenha até uma 36 é justificável, mas menos que isso a gente não trabalha aí na formação do perfil. Então, incorporar esse calcário em mais profundidade. O Leandro vai falar ali dos parâmetros, mas colocar esse fósforo também em profundidade. E aí vem o gesso para a gente estar levando esse perfil um pouco mais para baixo do que você consegue acessar mecanicamente, né? Então, a função do gesso é isso, carregar cálcio em subsuperfície, neutralizar magnésio, a fim de você neutralizar alumínio, a fim de você construir um perfil abaixo da camada que você consegue chegar com equipamentos agrícolas. Então,
fundamentalmente é isso. Conseguir um perfil mais profundo do que você consegue chegar com a mecânica de máquinas, a fim de você trabalhar 1 metro, 2, 3, e aí é o seu ambiente produtivo que vai mandar. Porque muitas das vezes você não precisa de um perfil de 3 metros. 2 metros é suficiente. Então você tem que entender da sua região e o quanto chove. Eu acho que o perfil, o que é o perfil, né? Acho que é uma coisa bem interessante isso. A gente fala perfil, o que é? É não ter alumínio. Assim, vamos lá, física, química, biológico, tá? Mas o que é o perfil Primeiro químico? ponto. Primeiro ponto é ter alumínio. E daí, queira, chora, esperneia, Matheus, para baixo de 40 centímetros, mesmo que tu use uma grade de 40 polegadas, para baixo de 40, se tu não quiser ter alumínio, é gesso. Não vai. E levar o cálcio. E levar o cálcio, beleza. Então, não podemos ter alumínio. Pronto, esse é o primeiro ponto. Né? Todo mundo tem que entender isso. Ó. Tem alumínio, acabou a conversa. Pode ter a quantidade de cálcio que você quiser. Claro que existe uma paridade. Se você tem cálcio e magnésio alto, geralmente você não tem alumínio. Tudo certo, mas não pode ter alumínio. Tá? E daí, então, isso tu pode fazer com uma grade de 36, de 40. Claro que quanto maior, melhor, né, João? Mas vamos pensar na média. Não tenho. Fazendo as grandes para ter uma grade de 40. Tem uma de 36, cara, vai lá. Se precisar, né, João? De novo, se precisar. Eu não sei. Nos nossos negócio, tá compactado. O perfil tá de 0 a 10, 0 a 20. Cara, o A36 faz muito serviço. Faz muito, só enterrada, né? Não pode ter a 36 e vai lá e tá lá com os pneus, né? Que o trator não puxa, aquela história toda, né? Faz para desencargo de consciência. Isso não pode. Mas assim, ó, e nem todo o solo precisa da grade. Eu acho que, sei lá, nós aqui, o que acontece conosco, sei lá, 10%. E lembrar, precisa, né, Leandro, né? que nós pregamos construção de um perfil com uma grade de uma boa polegada, profundo, para não mexer mais. Nunca mais. Então faz o perfil pra gente não voltar a fazer mecanicamente. Depois é planta de cobertura, calcário e gesso em superfície, pra gente tá mantendo esse sistema. Mas a gente não defende grade todo ano, não. É fazer o perfil e fim de papo. É aquela história, você tem lá, sei lá, 100 hectares de terra. Você fez o perfil, pode vender a grade. O gradão nunca mais você vai usar, desde que você mantenha. Né? Entende? E aí, João, vem aquela história que eu gosto de falar. Quais os parâmetros que a gente vai botar uma grade hoje? Aquela história. Nós temos aqui na resolução aquela história de magnésio e fósforo de 20 a 40. É o que a gente olha, né? Porque o 0 a 20 a gente consegue resolver tudo em superfície, Matheus. É simples demais fazer isso. Não é assim passe de mágica. Mas em 1, 2 anos, 3 anos a gente resolve o problema. Agora, o fósforo é complicado porque é imóvel. Então, muitas vezes, né, nós temos um número lá, né, Matheus? É 15 ppm em resina. Se tiver abaixo disso, no 20 a 40, nós precisamos colocar fósforo. Por quê? Por causa do veranico. Porque, beleza, lá o fósforo estando em cima, tendo um sistema radicular, e de novo, está sendo provado, né? Lá a equipe Field Crops está provando para o Brasil todo que tem que ter sistema radicular distribuído no perfil para alta produtividade. Não é só para o veranico, Matheus. Por quê? Porque raiz é boca. Quanto mais boca, ou quanto mais raiz, mais boca. Se você pode ter um monte de coisa, né? De alimento ali. Eu sempre cito esse exemplo aqui, cara. Nós podemos ter essa mesa aqui cheia de comida. Se tiver só eu para comer, né, eu não vou conseguir comer, eu vou me empanturrar. Agora, se está nós 3 aqui, nós conseguimos. E daí 3 com energia produz mais do que 1 com energia. E às vezes até o excesso, Matheus, eu posso passar mal. Eu sozinho aqui, e eu tentar comer metade dessa mesa de comida, eu posso passar mal. Aí vem o equilíbrio, né? Daí vem o equilíbrio. Então, o que eu vejo assim, nós temos que construir raiz. Aquela história. Quem produz raiz tem alta produtividade e resiliência. Show. Pronto. E para levar abaixo desses 40, tem que levar raiz, né? Acho que é muito importante a gente, para levar e manter esse perfil lá embaixo. Então é só esse detalhe. Depois, na hora que nós entrar na biologia, a gente volta nesse assunto, mas como é química, só quis fazer esse adendo. E aí, a gente, indo para os macros, a gente falou de calagem, de gessagem, queria falar também do nitrogênio do sistema, que eu acho que é o terceiro ponto mais importante. A gente tem potássio ainda para falar, um pouco de boro ainda para falar, os micros também, mas eu acho que o nitrogênio para o sistema de colher 100 sacos por hectare ele é fundamental. Então, Leandro, você que tem estudado bastante sobre esse tema e que realmente depois dessa base construída, eu acho que o nitrogênio vai ser o top para a gente chegar em 120, 140, 150 sacos, comenta um pouco para nós e aí eu e o João complementam se precisar. Tá, beleza. É um assunto que eu gosto muito, e isso é assim, ó, o nitrogênio no sistema, que seria, vamos pensar de forma geral, matéria orgânica, e é mais complicado hoje no cerrado a gente construir matéria orgânica, por causa, em função de água mesmo, né? Para mim o maior limitante é água. Tem uns estudos do professor João Sá, que fala que cálcio é muito importante para a gente formar isso, né, Matheus? Porque onde não tem cálcio não cresce raiz, e para formar matéria orgânica vem do sistema radicular.
Tá, mas beleza. Então, de matéria orgânica tá ligada a nitrogênio. E com cálcio é mais estável essa É mais matéria. estável essa matéria orgânica também. Então, porque uma coisa que é interessante, Matheus, que vale salientar antes do nitrogênio é o seguinte: o que forma a matéria orgânica é raiz de planta. A parte aérea, segundo os estudos, em média, ela contribui com 20% da matéria orgânica. Os outros 80% vêm do sistema radicular de planta. Por isso que a braquiária é potente. A superficial é potente em outras coisas. Em outras coisas. Sei Manter lá, temperatura, controle de planta daninha, perfeito. reciclagem de nutrientes, É. boa plantabilidade, é isso aí. Agora, matéria orgânica vem de sistema raiz. radicular. Beleza. Mas aí vem a parte do nitrogênio que eu falo assim, tu tá com um solo que já tá nessa base pronta para colher os 100 sacos. Aí vem aquela história que a gente fala, né, lá atrás, por que soja em cima de lavoura de milho a gente colhe mais? Por que soja em cima de lavoura de algodão a gente colhe mais? Ou soja em cima de alguma gramínea que recebeu adubação nitrogenada colhe mais? Que todo mundo dizia, mas é por causa do potássio, da reciclagem de potássio do milho, é porque o cara colocou 40 kg de ulexita no algodão e botou 200 pontos de fósforo no algodão. Não é, cara, é o nitrogênio. E por quê? Porque está limitando. E existem hoje trabalhos científicos mostrando isso. Que soja acima de 75 sacos por hectare, a FBN não dá conta do nitrogênio. Né? E a FBN ainda, Matheus, que é outra aula que a gente tem lá no curso, é justamente isso. Ela é influenciada e depende de vários fatores. Um já é o pH, né? Um é a temperatura de solo. Cara, na minha visão, na média de Brasil, a FBN não contribui nem com 60%. E a gente, se Deus quiser, no nosso centro de pesquisa, João, a gente vai conseguir provar isso. Então, como é que nós vamos fazer? O nitrogênio é importante por quê? De novo, por quê? Vamos falar em soja. 40% em média, não dá isso, né? 36, 37. Vamos falar de 40% do peso de um grão de soja e proteína. Pô, para formar a proteína, a gente sabe que precisa de aminoácidos. Aminoácidos, junta 2, 3, 5, 10 aminoácidos, vai formar diferentes tipos de proteína. Se não tiver nitrogênio, não tem aminoácido. E ainda tem a parte do enxofre, né? Que tem. Então, peraí, se eu precisar mais peso de grão, porque aquela história, nós estávamos colhendo ali 85, 90 sacos, um PMS de 190, 180. Beleza, agora deu esse veranico, aí o PMS baixou para 160. Ponto, perdemos 15 sacos por hectare. 10 sacos por hectare. Então, peso de grão influencia e isso é influenciado por nitrogênio. Tá, joia. Mas como é que a gente vai fazer isso, Matheus, agora daí? Né? Porque nós estamos aqui no Cerrado. Aí tem aquela história. Primeiro ponto, tira a soja. Acho que por cima da soja já até no Aqueles Antecipe, né? Já quer implantar milho. Cara, quando é que a gente vai conseguir pôr o nitrogênio? Então, e ainda estão achando que a soja deixa nitrogênio pro milho. E ela não deixa. Se fizer a conta, ela não deixa. Na palhada dela tem nitrogênio. Mas é nitrogênio que ela já tirou do solo. Aí o gaúcho vai lá, que colhe 150 sacos de milho, 140 e usou 100 kg de ureia. Mas é aquela conta, né? Para cada 1% de matéria orgânica, nós temos lá 20 kg de nitrogênio. E onde está a matéria orgânica? Para cada saco de soja, nós temos meio quilo de nitrogênio. Tá, tudo bem, cara, mas isso já estava no solo. Não é que pegou da... Porque aí sim, a planta pegou do ar. Né? Para ela. Então a FBN funcionou, beleza. Aí tu conta. Mas nós estamos fazendo a conta. Tá faltando nitrogênio. A soja que está produzindo acima de 75 sacos, a FBN não dá conta daquele nitrogênio que é exportado para a China. Diferente do macrotalária, do estilosantes, que você deixa lá, você não colhe lá. Não né? colhe grão. E isso nós estamos falando de uma soja 75-80, onde você tem uma boa inoculação, um bom pH de solo, Palhada. uma mistura de calda no TS que não tenha interferência, você tem a palhada. E isso tudo para ela funcionar 100%, vamos falar assim, para te entregar 80%. Exato. Que o cara não deixou o pacotinho de inoculante no sol, que ele tratou a semente, meteu nos bags, largou na estrada, no meio da roça, lá meteu uma lona preta por cima, né? Porque pra proteger, né? Que se a gente parar pra falar disso aí, acho que o cara tem que dar uns 2 passos pra trás pra rever até o processo. Vai lá ver, né? Quanto que tem. Então eu vejo assim, beleza. Então o nitrogênio pra gente hoje só colhe. E hoje tá sendo medido o nitrogênio. Que é outra desaprender pra aprender, que a gente fala tanto. Ó. Antigamente ensinaram pra nós que não adiantava medir nitrogênio. Porque ele é muito volátil, exatamente. O nitrogênio depende da temperatura, a água. Porque a casa do nitrogênio é o ar, né? 78% do nitrogênio está no ar. Ele quer sempre voltar para o ar. Entende? Então, beleza, não media. Mas hoje a gente consegue medir e fazer a correlação. Aquela história. Talvez o número mude de abril para setembro, muda. Mas se tu fizer comparativo, aonde você colheu 100 sacos, onde não colheu, o mapa é idêntico. Por quê? Porque na nossa visão, o nitrogênio está faltando no sistema hoje, que seria matéria orgânica. Né? Mais 4, 5%. Lá, por exemplo, pega lá Canoinhas, lá, a gente vai lavouras excelentes lá. Mas tem um nível de matéria orgânica de 3,5%, 4%. Por quê? Porque foi construído, há décadas construído. E aqui no Cerrado hoje, aí que vem a história por que a gente voltou
atrás, e hoje eu acredito demais no milho segunda safra, João. Pra mim vai ser a nossa salvação. E aí tu pega o Goiás, tu pegar o Mato Grosso do Sul, uma parte, né, ali São Paulo. Cara, quem tiver a chance da safrinha e fazer um milho segunda safra de verdade, com alta adubação de nitrogênio, aquela história, tá usando 100 kg, cara, faça o teste com 300, ainda dá tempo, quem escutar, assistir o podcast, vai lá e testa. Outra, Leandro, nessas regiões que não tem safrinha, você consegue fazer isso no braquiária, você consegue fazer isso num sorgo bem adubado. Pronto. Ó, o Carlos não tá colhendo a 115, 120 sacos por hectare adubando o sorgo, mas Meteu adubando agora, do jeito que tem que ser adubado. meteu uma de 117 agora essa semana de novo. De novo. Tá, como é que o Carlos lá faz? O Carlos é um raizeiro, um gerente de fazenda que comprou o curso e ajuda o patrão dele, né? E ele não ficou esperando o patrão pagar pra ele, não. Ele pegou lá do dinheiro dele e investiu nele. Quanto é que vale o passe dele hoje? Né? Quanto é que vale? Lá ele é da turma 3, cara. Turma 3. Até hoje, se ele abrir a boca, moço, assim, ó, eu quero ser gerente de fazenda, ele arruma a fazenda que ele quiser. Porque lá atrás ele não ficou esperando o patrão não comprar curso pra ele. Ele foi lá, e entre outros, né? A ajuda de consultor que ele tem lá, mas ele não ficou parado. Entende? Então, é aquela história. Vai lá ver quanto é que ele usa de nitrogênio no sorgo. Aí é aquela história, colhe 120... E há quanto tempo ele vem fazendo isso? Boa, João. Isso quanto aqui... tempo? Não é do ano passado pra cá. Aí vem a notícia, né? 120 sacos. Na verdade... fala, nossa, isso aí é mistério, isso aí é não sei o quê, deve ser área de algodão, aí não sei o cara já vem fazendo isso aí, ó. Esses dias atrás tava um videozinho, ele mandou lá, ele aplicando sulfato de amônio na soja. Olha bem. E eu disse, cara, pra que isso? A soja tava lourando quase, João. Não, mas não é pra soja. É porque ele não tinha um operacional, porque ele tem que colher subsolar e vir plantando sorgo. Ele não tinha... Gente, ele não tinha... E deu o jeito dele. Antes da soja, ele chegou lá, ele tem tudo marcadinho lá, os rastros, né? Que não vai deboiar a soja. A soja tá meio verde ainda, então não tem perigo. Ele já tá aplicando sulfato de amônio, Matheus, lá na soja. Pra que quando ele planta, ele já sabe que ele vai colher e plantar o sorgo. Então ele já adubou. O planejamento do cara. Planejamento, cara. Então, daí, ó. E daí, como tu falou, muito importante. Agora vem a notícia, né? A ponta do iceberg, né, Matheus? Beleza, 120 sacos. Vai ter uns 4, 5 serve. Depois que a onça tá morta, todo mundo quer tirar foto. Quantos anos, João, ele vem fazendo isso? 7, 8. Um dia a conta chegou. A conta boa. Né? Vamos falar da Bahia hoje. Porque assim, eu falo, Matheus, assim, ó, tem que convidar todo mundo, cara. Vem aqui pra Bahia. Pega o carro, moço, e vem pra Bahia ver aqui esses areião. 5º ano consecutivo campeão de produtividade. 5º ano. Cara, é sorte, não é, moço? Só que aqui não tinha jeito, Matheus. Tinha que fazer perfil de solo, tá? E daí essa história do magnésio, do fósforo de 20 a 40. Nós questionava o povo da Embrapa, né? Que tinha que ter fósforo de 20 a 40. Claro que para colher 70 não precisa ter fósforo de 20 a 40. E se tu não tem veranico, né? Agora, se você tem veranico e quer colher 100, tem que ter fósforo de 20 a 40. Não, perfeito. Matheus, eu acho que nós falamos num ponto aqui que é o tal do planejamento, tava falando do Carlos, né? E eu acho que é um bom momento pra gente falar do planejamento de Brasília, né? Boa. Que a Raiz da Solução Experience está aberto, o nosso evento, pra pessoa poder se planejar, né, Matheus? Dá as informações pra turma aí. Perfeito. Então, a Raiz da Solução tem um ecossistema, né, de soluções, vamos dizer assim, e um deles é o evento presencial anual que a gente faz em Brasília para todos os raizeiros que nos acompanham aqui no podcast, para produtores, para alunos, mentorados. Então lá é o ponto central de encontro de todo mundo. E o evento é para quê? É para realmente a gente ver o que aconteceu no último ano, os produtores que chegaram em 100 sacos por hectare, o que eles fizeram de diferente, o que eles foram assertivos, quais são as últimas atualizações de manejo para buscar esse objetivo da alta produtividade, mas também da lucratividade. Então lá a gente fala principalmente de 4 pilares, que é comprar bem, que aí você diminui custo, você ter uma fazenda efetiva com operacional, pessoas, o PPP do Mauro, pessoas, processos e planejamento, então a gente baixa esse custo operacional também e faz as coisas na hora certa. A gente tem que produzir consistente, ou seja, produzir bem, ou seja, 100 sacos por hectare ou altas produtividades em todos os anos, mesmo nos anos ruins. Então a gente vai conseguir produzir bem e depois vender melhor, vender mais caro. Então quando você junta esses 4 pilares, você tem mais lucratividade por hectare na sua lavoura. Então esse evento é para você buscar isso. E lá vai ter muito network, muita gente, vai ser a maior concentração por metro quadrado de produtores que chegam em 100 sacos por hectare, consultor, empresas, nossos professores, todo mundo vai estar lá para se encontrar nesse ambiente. E esse evento serve para todo mundo que é profissional do agro que atende soja.
e principalmente para o produtor, que é ele que precisa ter esse conhecimento para passar para a equipe dele, para tomar atitude e ter as práticas necessárias para ir em busca desse resultado dos 100 sacos por hectare. Vai acontecer em Brasília, nos dias 6, 7 e 8 de junho. Sexta, sábado e domingo. E domingo. Vai começar bem cedo. 7 horas. 7 horas da manhã e vai até 9, 10 horas da 3 noite. dias de imersão. É uma imersão. Por que é uma imersão? Porque a gente tem que distorcer o tempo. Ou seja, a gente quer pegar um ano da nossa vida, tudo que nós aprendeu no último ano e concentrar em 3 anos para te passar tudo isso, para você dar um pontapé inicial na sua safra bem planejado, com objetivos muito altos, né? O lugar sensacional, né, Matheus? Centro de Convenções Confortável. Ulisses Guimarães, poltrona confortável, vai ter espaço kids para criançada, então pode levar a família, leva a esposa, leva os amigos, leva o vizinho, aquele vizinho cabeça dura que acha que o seu é sorte todo ano e ele tá ali, pega ele, vai lá e fala, meu amigo, vamos lá encontrar pessoas que conhecem do que tá falando, fazer network, encontrar essas pessoas que colhem 100 sacos por hectare, presencial. Essas pessoas, ninguém é extraterrestre, não, ninguém é alienígena. Vai estar todo mundo lá, fazendo network, compartilhando informações e todos os cases de sucesso nós vamos mostrar lá no palco. E vocês vão ver a quantidade de gente que vai pegar a placa de 100 sacos naquele palco esse ano. E exatamente mostrando a metodologia. Porque lá nós vamos estar falando de tudo isso que nós estamos falando aqui, vai ser falado, de planta daninha, de Imagina fitopatologia. 3 dias, né, Leandro? Entendo. Palestra motivacional, palestra técnica, os produtores dando depoimento de quem colheu 100 sacos, os erros e acertos da safra, atualização de manejo. Detalhe para quem está nos escutando, todos os dados da pesquisa interna da Raiz da Solução será passado dentro da Raiz da Solução Experience em Brasília esse ano. Então você que quer se atualizar nos manejos de pesquisa em um centro de pesquisa que é 0800 independente, que não cobra protocolo, podemos falar o que nós quiser do que nós pesquisamos e temos resultado, vai lá para Brasília que você vai ter todas essas pesquisas em primeira mão. E uma coisa que muitos anos atrás eu escutei de um cara que ele fala assim, ó, se arrependa de ter ido e não ter gostado do que se arrepender de, puxa vida, perdi. Cara, tudo na vida assim, ó, se arrependa de ter tentado, mas nunca se arrepende de não ter feito nada. E eu acho que é isso, João. Hoje, assim, ó, fazendo um comentário, porque hoje todo mundo fica assim, aquela história é muito difícil, isso é marketing, que não sei mais o que, a raiz da solução é marketing, para com isso, bicho, nós não somos, a gente sabe muito bem fazer marketing. Vai pra Brasília e depois você me fala. Depois fala. E ainda nós temos, né, Matheus, se não gostar, no final do terceiro dia, assistiu tudo. Chegou no final do terceiro dia e disse assim, nossa, isso aqui foi uma droga, foi uma merda, não precisa dar o Pix, nós devolvemos o dinheiro do ingresso na hora. Na hora. Né? Porque, beleza, o dinheiro da tua viagem não, porque também tem que doer no de todos, né? Vamos falar assim, só no do gaúcho não dá, né? Tem que ser. Então é o seguinte, cara, vai lá. Desafio, cara. Pega a tua caminhonete, compra uma passagem, porque uma passagem de Porto Alegre pra Brasília é baratinha. E tá antecipado, e tá compra antecipado agora. O hotel paga lá, tu vai gastar, cara, não vai gastar 30 sacos de soja, né? Vamos falar assim, né? Nesse negócio. Então, peraí. E assim, ó, dá uma chance. Dá uma chance pra escutar alguma coisa, por mais que tu diga que... Se tu vai lá achando que isso é picaretagem, vai lá ver. E outra coisa, Leandro, com certeza tu já saiu de casa por muito menos e voltou com informação boa. Se você chegar lá e não voltar pelo menos com as 15, 20 de informação pra mudar seu manejo, mudar sua produtividade, cara, nós não sabemos o que nós estamos fazendo nessa vida. João, porque o que mais tem de feedback positivo de Raiz da Solução Experience é aos montes. Eu vou te fazer Então, duas perguntas. Quanto é que você gasta pra ir lá no Barretão? Rapaz, dá pra ir no Experience mais tranquilo. Não, mas fala, é 5 mil? Uns 5 conto. Beleza. Quanto é que gasta pra ir no Oktoberfest lá em Blumenau? Os Isso aí caras eu nunca fui, mas deve estar por aí também. Gasta muito mais, porque lá o chopp é ferro. E é uma semana. Mas é com o Barretão também. Cara, tudo bem. Então vamos lá, vamos no Barretão e vamos no Oktoberfest. Mas, cara, investe no teu conhecimento, porque quem sabe sobra mais dinheiro pra você poder ir. É o que eu falo assim, entende? ó. Se você vai lá, adquire conhecimento, volta, aumenta a produção, tu vai pra Oktoberfest, pra Barreto, tu vai pra onde você quiser. É pra Dubai, vamos pra onde é que você quiser. Dubai é Camboriú, né? Não é... Então, pode ser que também, Leandro, pertinho do já Baianópolis. tem 1 hora e quanto, hein, Matheus? Tanto Deus, né? Que, Temos muita coisa. Pode ser que pertinho também tem o Dubai, do Baianópolis. E só uma lembrança também, no final do terceiro dia a gente tem um encontro com os alunos, a gente vai confraternizar, tomar o chopp lá, conversar, fazer as rodas. Para aluno não pode perder esse evento. E esse ano vai ter uma banda lá, só de agricultor. São 2 bandas, provavelmente, né? Que a gente, né, pra ficar lá 6, 7 horas.
né, de festa, mas a gente vai ter uma banda... Então, pra quem não acha que o produtor também não pode montar uma banda e tocar, vai lá que você vai ver. E eles estão colhendo bem, tá? E a gente que tá colhendo bem, que não é que tá colhendo mal e ter que formar uma banda pra viver. Né? Eles estão colhendo bem e tem a por banda. hobby. É por hobby. Perfeito. Então, só para já falar os convidados confirmados, né? Leandro, João, Matheus, Gauchinho, Iradi da Agricultura de Precisão, o Mauro de Gestão de Fazendas, a Gisele de Plantas Daninhas, a Laís de Doenças e Fungicidas, a Agroinvest já está confirmada também nessa parte de comprar e vender. E tem muitos ainda professores que a gente está em conversa, técnicos, que a gente vai chamar. Vai acompanhando, nós vamos colocando aí no Instagram, nas redes sociais, nós vamos colocando. E além de tudo isso, alguns produtores que tiveram altos resultados, acima de 100 sacos por hectare, comprovados no SESB, também vão subir no palco para contar o manejo que eles fizeram. Como que fez? Matheus, isso é importante, vai ser de agricultor. E agricultor. Agricultor e assim, ó, ninguém paga nada para ninguém não lá. Todo mundo vai de livre e espontânea vontade e vai lá. E detalhe, João, vai ter agricultor lá, agricultora, mulher falando que como que ela em 35 hectares planta 35 hectares e colhe sem saco, e gente de 1.500 hectares que colhe sem saco. Então pronto. Leandro, eu acho assim, ó, o pessoal gosta muito de falar, não, mas de produtor para produtor a conversa é mais franca. Então vai lá. Vai lá que vai ter maior concentração de produtor que colheu sem saco por metro quadrado. Então você vai poder conversar com pelo menos uns 150 lá. Perfeito. E por que você tem que comprar agora esse ingresso? Porque tá no lote 0 ainda, é o lote mais barato que tem. Tá com uma promoção ainda para feminino mais barato, então corre lá e adquira seu ingresso. As passagens aéreas agora é o melhor momento de você comprar passagem aérea. Se você deixar para comprar um mês antes, vai ficar mais caro. E os hotéis, os melhores hotéis, estão disponíveis por preço muito bom. Então você tem que se antecipar, se planejar. O produtor que chega no 100 sacos por hectare é um produtor que se planeja. E, Matheus, legal dizer que o centro de eventos é pertinho dos hotéis. Pertinho. Então dá pra ir a pé, né? Agora, vamos lá, onde é que compra, Matheus? Isso, onde compra. Na descrição desse vídeo tem o link que vai pra página e você pode ver todas as informações lá. E também tá aparecendo aqui na tela, aqui tá com um QR Code. Então você pode bater o seu celular nesse QR Code que também vai te mandar para a página. É no site, né? www.raizdasolução.com.br, a Raiz da Solucão, né? Sem essa cedilha. Tu entrar lá, vai estar na página. Perfeito, então. Seguindo aqui, então a gente já falou de física de solo para descompactar, estamos na química de solo, falamos já um pouco de fósforo, de cálcio, calagem, magnésio, falamos de nitrogênio, falamos da gessagem, que também tem um enxofre no meio disso daí, que é muito importante. E agora entrando no último macro que faltou, que é o potássio. E o episódio anterior foi exatamente sobre esse assunto. Então, até gostaria de passar um pouquinho mais rápido pelo potássio, mas quem quiser saber detalhe, eu e o João, no episódio passado, ficamos 50 minutos, 1 hora, só falando de manejo. Então, Leandro, quais são os principais pontos que você acredita que a gente tem que ficar de olho no potássio do solo? Hoje o potássio, é aquela história. De novo, ele é um nutriente que está começando a aparecer novamente como limitante. Porque a gente passou por lá atrás era fósforo, ajeitou, depois o potássio, ele chegou num nível. Só que agora, o nível que nós queremos de produtividade, tá começando a aparecer que o potássio está faltando. E quando teve aquelas altas de adubo, Matheus, uns 2, 3 anos atrás, o pessoal tirou o pé de potássio. E esse foi o maior erro que a gente teve. E na minha visão já hoje... vinha meio que empatando, já vinha, e hoje também, potássio está diretamente ligado a peso de grão. Porque aí que tá. O peso de grão, a massa de 1.000 grãos, ela nos dá 10, 15 sacos de diferença com a mesma quantidade de vagem. E daí tem nutrientes importantes, né? Que a gente pode falar num episódio, né, Matheus? Até a gente tem, eu acho, mas podemos falar novamente do que é importante para fazer com que a planta tenha um grão maior. E o potássio está diretamente relacionado a isso. E na minha visão, em função de exportação mesmo de potássio hoje em dia, que é maior nessas cultivares modernas do que era antigamente, né? E a gente está negligenciando no potássio. Olha aqui, Leandrão, um dado só para a gente deixar certinho, que está lá no livro da equipe Field Crops, lá da soja. Componentes do peso de grão, vagens por planta, 75% da produtividade. Grãos por vagem, então a minha soja tem mais de 3, mais de 4, 5% da produtividade. Peso de grãos, 20% da produtividade. Então, pronto. E Matheus, e daí ainda mais, a gente pode até falar de níveis de potássio depois, mas ele é um nutriente fácil de resolver, na minha visão. Mas com relação também com essas doenças que está tendo hoje em dia de abertura de vagem, Matheus e João, e quebramento de haste, também está ligado diretamente a potássio. Para mim, potássio cobre boro. E a gente sabe que boro interfere no potássio. Mas o que eu quero dizer com isso aqui, gente? Por isso que eu falo, a química do solo não é 1 mais 1 que dá 2. Interfere.
Se tá chovendo demais, tá chovendo de menos, às vezes é o cobre, se tu botou uma... Aquela história, não, agora é sulfato, tem que usar enxofre, então eu vou usar sulfato de amônia. Se colocar uma quantidade muito grande de sulfato de amônia, a amônia em si, ela tem inibição competitiva diretamente com o potássio. Então não dá para jogar 700 kg de sulfato de amônia uma vez só. Você vai inibir o potássio. Entende? Então tem que ter esse conhecimento de parcelar, entender o que tem no solo, aonde você quer chegar. Um solo arenoso, vamos lá, eu procuro 3,5% da CTC, que vai te dar aí 80%, né, de um solo argiloso, e o potencial maior, tu pode chegar em 4%. Mas essa história que ensinaram pra gente, que é 5% da CTC, beleza, dependendo do que tem de magnésio. Mas aí o cara fala 60% de cálcio, 20% de magnésio, ok, aí o seu 5% de potássio. Se tiver 20% de magnésio, Exato. ou mais, né? Ou mais. Porque hoje, graças a Deus, até o professor Silvino mostrou isso pra gente em trabalho de pesquisa, mostrando que hoje, gente, magnésio tem que estar acima de 20%. É raríssimo hoje a gente ver isso. Então, mas o potássio, falando dele diretamente, para mim o nutriente que está hoje, pensando, a gente começa a pensar em alta produtividade de novo, está faltando, né? Mas a gente tem que pegar e saber como lidar com ele. Se parcela, se não parcela, se é arenoso, se não é arenoso, o solo, como é que funciona, como é que ele tem uma mobilidade no solo. Você está lixiviando mesmo potássio, que é outro mito. Né? É outro mito. Potássio não lixivia, não perdemos por lixiviação. Eu sempre falo assim, Leandro, o dia que você estiver potássio suficiente no solo, aí nós começamos a pensar em alguma coisa assim. Do contrário, então primeiro chega lá que não consegue. Não dá nem tempo de chegar. Dá nem tempo. Então, Matheus, eu acho que o potássio hoje, na minha visão, tu tá vendo que a gente tá falando de vários nutrientes, tá? E todos têm a sua importância, porque são nutrientes essenciais. Né? Mas então o que você tem que fazer? Você tem que achar o limitante da tua fazenda. Talvez o limitante da tua fazenda seja fósforo ainda, talvez não seja boro. Então como é que tu vai fazer isso? Analisando o solo, analisando planta, analisando o grão. Né? Você tem que ir sempre achando o limitante. Porque aí, só que a gente está dando tendências, né? Tendências do que está acontecendo. Talvez hoje, por mais que o pessoal tá usando bem mais calcário do que usava antigamente, né? Então, aquela história, o pH não está mais influenciando tanto, cálcio e magnésio está melhorando, e aí o potássio agora começa a entrar na jogada. Entende? Porque, e lembrando que, João, né, Leandro, as produtividades estão aumentando e a cobrança vem. Para e pensa um pouquinho, todo mundo para e pensa um pouquinho. Pega 4, 5 anos atrás, quando é que nós recebia uma foto de uma planta que o ponteiro estava amarelecendo e as vagezinhas... Quando que a gente recebia foto, Leandro, de PMS de 240 gramas, 250 gramas. Beleza, mas eu tô dizendo assim, ó, nós não tinha problema de potássio lá atrás, né? Nós tava com a lavoura de 70 sacos, e eram outras cultivares. Nossas importâncias agronômicas a serem feitas eram outras. Né? E era umas cultivares determinadas, que também é diferente. Então tudo mudou. E infelizmente, cara, o agricultor tem que entender que ele precisa de ajuda. Precisa de gente estudando. Nós estamos tentando. Né? Então a agronomaiada aí que está escutando a gente, cara, abre a mente, vamos conversar. Nós não queremos ser dono do mundo. Nós só somos filho do dono, né, Matheus? Que a gente fala que é Deus. Né? Vamos falar assim, ó, mas eu digo assim, pô, nós não estamos aqui, nós não queremos todo mundo tem seu mercado e tudo, só vamos sentar, vamos abrir a mente, para de jogar pedra, cara, e vem estudar junto com a gente. Vem para a Raiz da Solução, conversa, nós não queremos nada, só queremos... Agora nós temos nossa missão, nós queremos aumentar a produtividade do mundo. Se a soja vai baixar de preço, não sei, mas vai aumentar a produtividade no mundo. E até, inclusive, Matheus, temos um aluno top lá em Angola. Pensa num solo legal, temos que ir para lá. Temos na Rússia, então assim, ó, lá mais dificuldade ainda. Então, olha lá, para diminuir a fome, não é isso que nós estávamos tentando fazer? Então, beleza, cara, só nós temos que sentar e o agricultor entender que precisa de mentoria, precisa de consultoria. Se tu não tá tendo, peça ajuda. Quando a gente tá com dor de barriga, se a gente ficar tomando remédio em casa, Matheus, pode ser que dê certo, né? De repente tu tenta 10, é que eu falo, minha esposa Lisiana, ela toma remédio para tudo, né? Até para nada ela toma remédio. Né? Vamos falar assim, beleza, então as chances de acertar, agora se tu vai no médico, a probabilidade de tu acertar é bem maior. Então, cara, de novo, e não é porque a gente tem uma mentoria, um R100, a gente vem do cara, não é isso, cara, para de pensar o que o outro tá ganhando, né? Começa a pensar no que você tá ganhando, né? Então procura ajuda, cara. E achou, foi no médico e não deu certo, vai no outro. Né? Agora não fica ali achando que Deus vai salvar você, né? Ele pode te ajudar. A gente tem que ajudar Deus. Então, agora no potássio, Matheus, essa é a ideia aí, né? Você falou agora, eu lembrei das palavras do Fábio aquele dia lá no escritório. Ele falou, a raiz da solução está entre umas das várias pessoas que me ajudam dentro da fazenda. Pronto. É isso aí. E aquela história que tem evento que é para juntar, trocar ideia. E a história do potássio. Pô, Matheus,
lá atrás, né, lá em 2016, quando eu comecei a colocar gesso, Matheus, todo mundo dizia que eu ia acabar de terminar de quebrar meu patrão porque ia lixiviar potássio, mas nem potássio tinha primeiro para lixiviar, né? Vamos falar assim, tá, beleza, mas não lixivia, tá provado que gesso não lixivia potássio. Entende, cara? E outra, se lixiviar, vamos lá percolar. Nós não estamos falando que nós temos que ter, olha, nós estamos falando de gente, fazer o perfil é alta produtividade e colher bem no veranico. Então, se nós tivermos água e nós tivermos um pouco de potássio, João, mas é bom ter potássio a 60, 80, desde que você tenha. Tanto é, né, Leandro, que a gente vai fazer a área de abertura hoje. A gente faz um pouco de uma potassagem. Não faz o perfeito, que fica muito caro também, mas sempre a gente incorpora um pouco de cloreto. Por que não? É aquela história. Lá na cana, a gente tá botando 300 kg de cloreto na hora da reforma. E mais adubação depois, velho. Se eu quero colher 150 toneladas de cana por hectare, como é que eu não vou botar, né, um solo arenoso? Eu não tô indo lá no Chaco, né, cara? Vamos falar assim, ó, vamos dizer que tem. Ou tu pegar aqui, ó, no sertão do Pernambuco, tem cada terra ali top. Né? A dificuldade é a água. Beleza, mas arruma a água, faz o negócio, tá? Então o que eu quero dizer? Nós entender essa história do potássio é importante porque ele está diretamente ligado a doenças, né? E aí, osmorregulação da planta. Osmorregulação. Pronto. Abertura e fechamento de estômago. Olha quanta coisa o potássio é importante, cara. Né? E não faz parte de estrutura nenhuma. E olha o mais legal do potássio, cara. É o primeiro que volta pro solo. Porque, vamos dizer, como ele não está ligado a estrutura nenhuma, ele só anda pela planta. Ele tem uma né? ajuda significativa na planta e é o que mais volta rápido. Então, Tô aqui de novo. Decompôs uma palha, pá, tá na hora ali. Um fósforo, ó. Tem que decompor, vai não sei o que, pra matéria orgânica. O potássio não. Decompor a folha, tá ali. Tô pronto pra próxima. E daí nós pegamos aí as maneiras. Né? O que nós vamos fazer então, Matheus? Nós temos que colocar mais. E daí nós temos plano de cobertura, como a braquiária que recicla, uma veia ucraniana que recicla. Tem outras culturas de cobertura que reciclam, mas reciclam o que tem. O que tem, é isso que eu ia falar. Eu sempre falo assim, não tem nada, quer milagre. Não, eu vou botar uma braquiária aqui, porque eu tô com 4 miligramas de fósforo no solo, e ela vai trazer fósforo pra reciclar. Vai trazer fósforo da onde que não tem? Então, e é isso que a gente ensinou. Fazer o quê, Matheus? A gente aprendeu isso. E hoje a gente ensina. E não nós não somos que nem Pablo Marçal que aprendemos ontem não, e estamos ensinando hoje. Tem algumas coisas até que nós vamos mesmo, mas a maior parte a gente aprendeu há muito tempo isso, estudando, há muito tempo, você fala assim, 3, 4 anos, aí, 5 anos entendendo esse tipo de coisa. Né? Mas vamos lá, fazer o quê? Nós temos uma habilidade, Matheus. Né? Nós temos uma habilidade hoje de aprender alguma coisa, botar em prática no ano e no outro a gente já está ensinando. Porque até a habilidade de aprender e de ensinar é raro. Né? E eu vou te falar assim, ó, toda modéstia, a Raiz da Solução tem essa habilidade. Tem. Tá? E que, de novo... E além disso tudo, junta isso e ainda inova. Inova, tá? E daí aquela história. Graças a Deus, Matheus, que tem bastante gente entendendo isso. E uma coisa, Matheus, eu falei assim, ó, vou falar da Juliana, lá do Confresa, lá do... Cara, ela entrou na turma 1. Turma 1. Beleza, Matheus, ela colheu sem saco esse ano, cara. Tá, vamos falar assim, ó. Depois de, 4 safras. E, cara, ela passou muito perrengue, cara. Ela passou perrengue de família, perrengue de chuva. Com o filho dela. Um monte de coisa, cara. Então, assim, ó, poxa vida, uma mulher, né, guerreira... Não, Leandro, e você lembra dela passar dos perrengues e reclamar de alguma coisa? Nunca. Era só, não, eu confio em Deus, vai dar certo, ano que vem tem outra safra, e fazendo palhada, e lutando contra a família, e vai dali, mas que e legal. A safra ruim de novo, e ela tá em cima, chega, cara. Confiava em Deus, mas não falhou nenhum experience. Nenhum. Entende? É isso que eu falo, cara, vamos ajudar Deus. Deus ajuda a gente, mas nós temos que ajudar. Ela foi fazer network, ela tá sempre aqui, ó, ela tá sempre no Instagram com a gente, conversando, perguntando. Então... eu acho que é isso, né, Matheus? Era pra falar de potássio, mas... Né? Não, perfeito, mas o bom da Raiz da Solução é isso. Que não é só a parte técnica. E isso também tem lá no Experience, não é só técnico, né? E entrando, na minha opinião, no último nutriente mais importante do solo, que é o boro. Eu acho que o boro, a nutrição de boro tem que ser no solo. Então, podemos fazer foliar, ajuda no pH da cauda, mas 95% do boro para chegar nos 100 sacos por hectare está no solo. Então, a gente poder falar uns 5 minutinhos aí de boro. Quais as fontes que a gente recomenda, por que a gente recomenda, a importância desse nutriente. Se puder dar um overview geral, João, e o Leandro complementa com mais alguma coisa. Só terminando do potássio, mas eu acho que hoje está entrando uma fonte que é sulfato de potássio. Sim. Sulfato de potássio. Vamos ter lá no centro de pesquisa. Vamos ter? Vamos ter. Olha, beleza. Então, pro outro ano, quem tiver dentro da mentoria... Esse ano, nas áreas de reset de sol, já vamos ter sulfato de potássio. Porque nós não tínhamos essa fonte disponível, nós tínhamos só o cloreto. Né? Inclusive de 2 empresas. Olha, top. Exatamente. Está entrando no Brasil com um custo acessível. Aí, sulfato de potássio. Já pensou, João? A gente vai botar enxofre e tal. Só pra, mais uma ferramenta. Mais uma ferramenta para nós. Né? Eu acho que assim, falando de boro, sempre lembrar daquela velha frase do professor Kakimaki, né? O boro tem que esperar a planta e não a planta esperar o boro. Então essa frase já diz praticamente tudo. O boro tem que estar lá no solo.
Nutrição de boro, folha, é complemento, é alguns estágios de estímulo, alguma coisa nesse sentido. A nutrição vem do solo. E hoje tem diversas fontes para estar utilizando. A mais eficiente possível e que entrega o melhor custo-benefício, agronomicamente falando, que nós da Raiz da Solução consideramos, é o Lexita. Lembrando que tem que ser aciduada, então toda padrão de granulometria entre 2 e 4 milímetros, todo aquele negócio que a gente sabe de bons fertilizantes. Mas a fonte, aí nós preferimos trabalhar com o Lexita. Isso vai depender do potencial produtivo e da argila que você tem no solo e da quantidade de palhada. Então você pode trabalhar com 1 kg, 2, 3, 4, dependendo de onde você quer colher e qual a sua situação. Pode estar utilizando ácido bórico, fontes solúveis como ácido bórico, octaborato, pode entrar ali na dessecação, pode entrar com os pré-emergentes. Aí tem que cuidar um pouco do pH de calda ali, que tudo isso a gente fala dentro do curso. Então não vamos entrar em detalhes por fontes, que senão a gente fica aqui mais umas 2 horas falando. E ali dá pra gente utilizar também ali próximo do pré-emergente um boro meia, ou até mesmo via folha, ácido bórico, octaborato e boro meia. Então acho que não foge muito dessas fontes aí. Tem os boros complexados e aí envolve outras tecnologias, cada empresa tem a sua. Mas eu acho que o mais importante, né, Leandro? É o boro, a nutrição tem que ser feita via solo. A fonte que a gente mais recomenda é o Lexita e pode ser complementado, né, com outros fontes solúveis ali para dar um complemento. E legal de falar por quê, né, João? Por que tem que ser no solo o boro? Né? Porque ele é imóvel na planta. Então, assim, ó, não para todas, óbvio, pegar macieira, pegar assim, o algodão tem uma certa mobilidade, mas a soja, né, o boro é imóvel. Então, aquela história, o que quer dizer imóvel? Ele não transloca via floema. E mesmo no algodão é feito via solo. É interessante fazer. É só plantas que caem a folha é que tem os polióis, né? Manitol, sorbitol, que tem maior quantidade. O algodão tem um pouco, né? Até porque teoricamente é uma árvore, né? Vamos pensar. Mas a soja é imóvel, então nós temos que fazer via xilema. Xilema é o quê? Que é absorvido pela raiz e sobe para a planta. E outra coisa, Leandro, não é só soja. Milho também precisa de boro. Muito. Feijão precisa de boro. Qual é a lavoura? Arroz precisa de boro. Eu não entrei numa lavoura, para não dizer que eu não entrei, lá em São Miguel dos Campos, lá na cana, a gente plantou um pedaço de milho, mas uma área muito boa. E eu acho que nunca tinha muita estação. A primeira vez que eu cheguei numa lavoura que eu não vi de cara a deficiência de boro. Assim. Né? Eu falo assim, porque eu não entro numa lavoura que não tem deficiência de boro. Né? Então, é aquela história, cara. O boro tem que ser via solo. Né? Por quê? Porque tem que ser absorvido via xilema. E claro, daí, acho que nós temos até um episódio de podcast que a gente fala de boro. Que tá lá todas as fontes, tudo como é que funciona. Aí lá tá bem detalhadinho, sistema de produção, como é que faz na indústria. E até um detalhe que, olha, uma coisa que esse dia surgiu lá com o Primon, que é um mentor nosso. Ele colocou uma ideia, o Matheus, que as caixinhas a caixinha que a gente usa braquiária, para plantar braquiária, como o boro é 10, 15 quilos, João, vamos falar assim, ó, vamos botar boro na caixinha da semente braquiária. Pronto, não precisa fazer uma aplicação só de boro, não. Ela vai cair ali na frente do negócio, eu disse, ó, aí, cara. Por isso que eu falo que é inteligência coletiva, Matheus. Eu nunca tinha pensado nisso. Nem eu. Entende? Ó, pega para 10, 15 E se quilos. vai plantar milho, quando for fazer sob semeadura da braquiária ou a última de fungicida, dá pra você já jogar o boro pro milho. Que vem depois na sequência. Mas já pensou usar a caixinha? Tá ali a caixinha. O boro não é corrosivo. Boa ideia. Acho que a dose é baixa. A dose é baixa, então tu não vai ficar... Já aproveita e já bota. Vamos lá, se tu usa o Lexita na soja, no milho safrinha, com 10 kg de boro... Exato, mas tem que fazer. Entende? Beleza, João. Mas então, aquela história. Então, diz que, mas eu não dá, operacional não dá. Aí, ó. Pronto. Vamos lá, o gaúcho que tem a caixinha que planta braquiária, né? Vamos falar assim. Mas então, assim, ó, já estamos diluindo o custo da caixinha de braquiária na plantadeira. Que antes plantava só braquiária, agora pode botar boro. E a ideia lá do Primon, lá do agricultor. Entende? Perfeito. E dos micronutrientes aí ficou faltando cobre, manganês, zinco, que a gente ainda não tem dados tão concretos de aumento de produtividade para 100 sacos colocando isso no solo, mas claro, na nossa opinião, solo mais folha sempre vai ser a melhor oportunidade. Que vai para dentro da pesquisa também, esse até para falar, né, o povo gosta de uma coisa contra a outra, né, Matheus? Vamos falar assim, ó, o João e o Matheus aqui, eles gostam de micro via solo. Né? Também gostam. Eu não sou muito. Hora nenhuma tira da folha, pelo amor de Deus, quem tá nos escutando aí. Vamos lá, só para o pessoal entender, mas eu acho que é legal assim, ó, porque é dessa divergência de pensamentos que nós vamos precisar de pesquisa. E então, todos nós corremos sem sacos. E daí aquela história, João, se eu chegar lá, é aquela história que a gente tem que ter a mente aberta, 10%, senão ser ignorante. Sim. Agora, vamos lá para o centro de pesquisa. E você vai lá, vamos botar lá para me provar que boro, que micronutriente via MIB vai funcionar. Pô, eu vou mudar o meu
meu planejamento E das é fazendas. isso, a evolução, né, André? Pronto. E se não der também, a gente dá 2 passos para trás e fala, André, Pronto, não é. funcionou aqui. E vamos lá, depende do que está acontecendo naquela condição. Então, eu acho que é isso que é, e por isso que nós temos que estar aqui conversando e trocando ideia e muitas vezes divergindo. Sim. Claro. E para ser bem sincero, hoje a nossa pesquisa nós tá mais pensando nos 150 sacos do que nos 100, né? Porque há 2 anos atrás a gente tinha muitos haters, né? Ou muita gente julgava nós de falar dos 100 sacos por hectare. Hoje virou mais comum do que a grande maioria das pessoas achava que um dia ia chegar nesse É o ponto. tal né? do negócio que a gente falava, né, Leandrão? Aceita que dói menos, que vai chegar e tá chegando. Isso, Cada vez mais. e daqui a alguns anos a média de 100 sacos vai ser mais comum do que o normal. Hoje tem vários talhões já chegando isso, e áreas grandes, 1.500 hectares chegando nessas... Grava aí, ó, podcast número 100, que o Matheus acabou de falar. Daqui uns 3, 4 anos vocês vão ver falar em média de 100 e a gente já vai ter falado isso, ó. Perfeito. Tá evoluindo. Né? E como o assunto tá muito bom e a gente tá se aprofundando, não vai dar para terminar num episódio só. Mas antes da gente finalizar esse episódio, vamos finalizar o último e terceiro pilar, que é a biologia de solo. Mas, pessoal, vamos assistir até o final. Vem na próximo episódio, que ainda a gente vai falar de implantação de cultura, vai falar de fisiologia, nutrição, genética, Estruturação de plantas. A gente vai falar um assunto muito importante que é, mas e no final de contas, quanto custa para colher tudo isso, né? Não fica mais caro, fica dos 150 sacos por hectare para colher 100 sacos? E também a gente vai falar dos princípios de quem colhe 100 sacos. Então vai ser, esse episódio vamos dividir em 2, senão ia ficar um episódio de 3 horas. E aí na próxima semana vocês também vão ter isso. Mas antes de encerrar aqui, vamos para biologia de solo. E aí a pergunta, Leandro, quanto que você dá de importância para a biologia de solo para realmente a gente ultrapassar esses 100 sacos por hectare? Ah, perfeito, Matheus. Para mim não existe 100 sacos por hectare sem a biologia. Nós fazemos um geralzão, a biologia o quê? A palhada interagindo com os micro-organismos. Porque na minha visão, né, o que acontece? Cara, tá muito claro que a microbiota do solo, ela interfere, ela que dá aquela turbinada. Porque tem muita coisa que nem nós sabemos direito como é que acontece. Mas quando você tem vida no teu solo, vida que eu falo, fungos e bactérias e tudo mais, aquela interação de novo é 1 mais 1 que dá 3. E eu não consigo, eu nunca vi uma lavoura chegar, falando 100 mesmo, 100, 105, 110, que não tenha vida de solo. E para mim ficou muito claro, Matheus, tudo isso aí. Né? Tipo assim, ó, quando você consegue chegar a 90 e poucos sacos ali, só nessa parte meio química, ali, se tu vem fazer adubar bem. Ah, e um detalhe, ela vai te ajudar a reduzir custo, Matheus, porque às vezes, se você quer chegar no 100 sem ter a vida no solo, sem as bactérias e fungos, o teu custo fica muito mais alto. Com a microbiologia do solo, isso reduz custo porque elas potencializam aquilo. Por quê? Por causa de interações que tem com a planta. É simples assim. Só que, né, se tu não tiver a bendita palha, né, no sistema para dar condições, porque uma coisa que o pessoal tem que entender, João, eu não sei. Esse dia eu perguntei para uma coisa, pensa assim, ó, eu falei pro meu cara, para aqui, pensa, o que é uma bactéria? O cara disse, tá, isso aí é um grão de adubo? Não, cara, aquilo é um ser vivo. É um ser vivo que respira, come e se reproduz, só que está no solo. Então não é um trem que você pega lá e bota debaixo um pedaço de ferro. São um trem vivo que precisam se alimentar, precisam de condições para sobreviver no solo e se multiplicar. Então, hoje eu não vejo, assim, não existe 100, 110, 120. Pode fazer a BOS lá. Quem colhe 100 sacos, até acho que é uma coisa que nós teria que estar dentro do cérebro, a gente mesmo implantar isso nas nossas fazendas, começar a medir isso aí para provar para as pessoas que sim, né, a microbiologia do solo, ela te aumenta o potencial produtivo e te diminui o custo. Né? Porque aí sim, ó, tu pegar uma bactéria que ajuda a solubilizar um fósforo, por exemplo, uma bactéria que faz o filme lá para te ajudar a reter mais água. Hoje nós estamos indo para o lado da parte de fungicidas, de microbiológicos, bactérias que trabalham como fungicidas, que junto com o químico, né? Não é um ou outro. Complementando. Né? Aquele que fala só assim, não, bota só bactéria que funciona, não é assim que funciona. Né? Tem que ter o químico junto ainda. Agora, o que é o legal? É diminuir. Aí pode falar que vai reduzir custo? Aí sim, pode falar que vai reduzir custo, porque ainda, né, não custa tanto assim. Né? Hoje tem biofábrica que tu pode pôr na fazenda. Porque, Matheus, uma coisa que eu me pergunto é o seguinte, por que custa a bactéria para fazer um bradyrhizóbio? Custa R$2. Por que o Bacillus plumpy custa 60? E a multiplicação de bactéria, esse que é porque ele atinge um fungo, ele é mais caro? A produção não é não, Matheus, tá? E não é. Isso é coisa de indústria.
entende? O que gera de resultado. Porque o custo para fabricar uma bactéria de bar de rizobe e uma de fazer um Megatherium, por exemplo, um Pimus valeriensis, é o mesmo. Tá? Tem o custo lá da tecnologia. Talvez lá atrás, para ir lá achar aquela bactéria, todo aquele 10 Talvez anos... o P&D para chegar nela gastou-se muito. Gastou né? mais. Mas, Matheus, mas para fabricar, não. Tá? Mas beleza, o que eu quero dizer? Não estou querendo arrumar encrenca, não. Mas eu estou dizendo o seguinte, ó, que sim, então funciona, mas a gente tem que aliar as coisas. Por enquanto, pelo menos, na minha visão, não se tira química, tira nada. Mas vamos lá. Isso a gente falou de folha, mas eu estou falando do solo. Né? No solo, Matheus, tem que ter. Por isso, Leandro, que ela está no terceiro pilar. Porque tem que ter um ambiente aerado, com oxigenação interessante, tem que ter um solo corrigido, principalmente falando de pH, para dar condição para essa bactéria, para poder estabelecer culturas diferentes, subsídios de palha, relação CN, diferentes tipos de raiz, elicitores de raízes, hidrofilmes ali nas raízes, a nossa rizosfera diferente, exudatos diferentes, para tudo isso funcionar da melhor maneira possível. Porque E quando você pega... Esse dia nós tivemos uma aula com o cara lá que colheu 100 sacos de feijão, do GTEC lá de feijão. Você vai ver 10, 12 culturas na rotação. Fazenda que a gente atendia ali na região de São Desidério. Os pivô que passavam de 100, 110 sacos, todos eles tinham 5, 6 culturas na rotação. Exato. Não é coincidência. Não é. Entendeu? Biologia de solo é um fato. É um fato e tem que ter essa simbiose aí, né? Uma coisa ajuda a outra, né, João? Isso eu acho que é muito, muito importante isso aí o pessoal entender, né? Que são seres vivos e eles interagem nesse sentido, né? E lembrar que bactéria também precisa cobre, zinco, manganês, fósforo, potássio, precisa tudo. E lembrar então... que, né, Leandro? Você vai trabalhar elas à medida que você for subindo a escada da metodologia. Ela tem a hora de olhar para ela. E você vai precisar olhar para ela. Mas quando você estiver correndo 50 ali, cara, você tem outras coisas para fazer. Mas à medida que você vai evoluindo, você vai ter que introduzir a biologia. Já coloca isso na sua cabeça. Se você não gosta, não acredita, uma hora você vai ter que estudar isso aí e vai ter que implementar. Senão você não vai subir produtividade. Vamos dar um exemplo do nematóide. O nematóide sempre teve. Mas por que ele hoje ele faz o que ele faz? Por que a gente convive com ele ou não? Não, e por que ele aumentou tanto? Porque nós só botamos soja milho. Foi selecionando. Selecionou os nematóides, né? Lá, e selecionou os inimigos naturais que também não pega, porque nós não temos outras culturas. E sempre as mesmas pagadas, dissolve, não sobra nada. Então, é isso aí, infelizmente, né? É isso. Se a gente não rotacionar, e eu acho que a maior visão, né? Aquela história que o agricultor que tem potência de produtividade também tem visão a longo prazo, né? É aquela história assim, poxa, tu tem que rotacionar. Não é só aquela imediato, né, cara? Eu vou ter que botar uma braquiária e eu não vou colher nada. Né? Ainda tem o milho com braquiária, beleza, mas eu vou botar uma crotalária, vou botar um nabo. Aí vem o tal do conhecimento, né? Aí, ó, depois... Não vou só colocar uma braquiária, o que essa braquiária vai me trazer para depois? Eu vou te dar um exemplo do Maurício de Borto lá, que a gente tem conversado. Vai lá, cara, ele tá com a mesma seca de todo mundo, tio. Entende? Mas o que ele faz lá? Ele faz a rotação, ele entende. E ele ensina, cara, tá lá, é só ir lá. Ele faz palestra pra todo lado, ele ensina como fazer isso. Então ele não esconde jogo, nada, tá lá, cara, faz a rotação. Coloca as pontas de cobertura, né? Tira um soja, coloca uma ponta de cobertura diferente para plantar um trigo. Ainda o sul do Brasil fala o potencial é muito maior, porque tem água. Tem a chance de fazer mais lá, rotação, tem uma seca, né? Mas ó, vamos pensar mais tempo, ó, chove, bem ou mal, chove inverno. Nós aqui não temos água, entende? Estamos aqui com as nossas coberturas jogadas, plantadas, rezando para chover. A mesma coisa, estamos errando nos pivôs, João. Nós estamos errando nos pivôs, né? Tipo assim, é soja, milho, não, aí bota um feijão que não serve para nada. Né, vamos falar assim, então nós temos que rotacionar. Por que lá o Laerte e o William Mateus colhem bem lá, que falou que colheu 100 sacos de feijão? Porque uma quantidade de rotação. Entra 20 e poucas tipos diferentes de raiz dentro de um ciclo de 2 anos, 3 anos, entende? Então é assim, ó, cara, a longo prazo é o negócio, né, Matheus? Então, eu acho que é por aí, né? A biologia do solo hoje, quem quiser, e não é assim comprar o produto, Matheus. Eu acho que isso que nós temos que deixar claro, ó. Não é eu vou lá, compro uma caixinha de produto e jogo no solo, tá tudo certo. Tô fazendo biológico. Sabe o desencargo de consciência? Né? Aquela história? É igual pegar e falar assim, não, esse ano eu coloquei ali 5 doses de inoculante. Tipo assim, o trem mais porque é barato. É o trem mais simples do mundo. Aquela velha história, plantando no pó, nem bota. Nem pode plantar no pó, mas não bota. Pra que tu vai botar? Aí tu dormir, dizer que eu dormi lá, tranquilo, que você colocou, não morreu tudo. Entende? Então, guarda o dinheiro do inoculante que você vai dormir mais feliz. Então, não é nada, R$2 por hectare, vezes 5 dá R$10, planta 1.000 hectares, 10 mil. 10 mil. Já dá pra comprar Botou o curso a cabeça no travesseiro. Cara, compra o curso da Rede da Solução e ainda vai para pro o Experience.
Perfeito. Falando nisso, eu acho que a gente finalizou os 3 pilares básicos do solo, né? Então vai ficar para o próximo episódio implantação da cultura e nutrologia de plantas, né? Que é a planta em si. Chamar o pessoal para vir com nós nessa missão, né? Que foi comentado hoje, que é de elevar a média nacional de produtividade de soja para mais de 100 sacos por hectare. Pode demorar 2 anos, pode demorar 5 anos, pode demorar 10 anos. Mas a gente tem essa missão como raiz da solução de ajudar o Brasil nesse ponto. Igual você comentou, o preço pode baixar? Pode. Mas, como um todo, vai surgir oportunidade para todos os lados, né? Matheus, só fazer um comentário aí, ó. Desculpa te cortar, mas em 1980, nós colhia 25 sacos por hectare. Tá, então hoje nós estamos em 25. Então isso são, vamos botar 75, são 50 anos. Né? 50 anos. Hoje a nossa média brasileira vai virar 60. 55. Então vamos lá, nós ganhamos 30 sacos em 50 anos. Mas olha o nível que era de tecnologia nesse percurso. Então agora nós temos que aumentar mais 30, vamos pensar assim, 30, 40 sacos. Mas nós não podemos esperar 50 anos. Mas não vamos esperar, João, porque a tecnologia, assim, eu te falo, isso vai acontecer em 10. Exatamente. Tá? De média, né? Tem gente que vai ter 100 sacos rapidamente. Sim. Eu tô falando de média. E também a questão do preço, a população vai aumentar. Vai aumentar. As oportunidades dentro do óleo também vão aumentar, as oportunidades de farela, da indústria, de biocombustível. Muita coisa. Então, não necessariamente produzir mais por hectare vai diminuir preço de soja, né? Depende de muita coisa, porque hoje, vamos lá, mesmo a 10, 11 dólares o bushel, Matheus, é um baita preço, cara. É um baita valor pago. Entende? Vamos lá, se tu colher 80 sacos de média, João, Matheus, e tu pegar um soja 120, hoje na média, vamos falar. Então isso te dá 9 mil reais. Com custo alto. Com custo de 5 mil. Deu 60 saco de custo. Tá, alto. Vamos dar 5 aqui. Tá, mas vão estar te sobrando 3 mil. O custo, eu tô falando 55, você tá um Exatamente. custo total. Sim, total. Comprou labore. Vamos falar que sobrou 20 sacos limpo. Mas vamos lá que sobrou 2 mil. Então você investiu 5 e sobrou 2. Cara, isso é 40% em 4 meses. Onde que dá esse rendimento? Perfeito. E, infelizmente, você querendo ou não, o resto vai aumentar a produtividade, só você não. É aquela história que eu falei pra um cara ontem, Matheus, lá no Instagram. Ele, beleza, tu não quer participar de nada? Beleza, teu vizinho vai. Né? O teu vizinho vai participar. Depois não adianta chorar. Né? Vamos falar assim, então, né, cada um decide aí o futuro, negócio, né? E toca pra frente. Perfeito. Então, só para finalizar mesmo o episódio, pessoal, voltem amanhã. Então, comprem o ingresso da Experience, não perde tempo, tá no menor preço possível, é melhor você se planejar com antecedência. Então, clica no QR Code, clica na descrição ou no Instagram de qualquer um de nós três Envia aqui. Pros amigos, né, Matheus? Tá, o link da bio, manda, chama o colega, chama o vizinho para ir junto, vamos juntos criar essa inteligência coletiva para realmente mudar o patamar de produtividade das nossas lavouras. E, então, siga a gente no YouTube aqui, se gostou desse episódio, se quer mais episódios como esse, comenta aqui embaixo também, quem já está descompactando solo, quem já ajeitou o pH de solo, quem está no caminho rumo a esses 100 sacos por hectare. Então comenta aqui no comentário também, siga o Leandro _Solo Fértil no Instagram, João Vitor Agro e Matheus Barbaço e a Raiz da Solução. Foi muito bom esse episódio, mas apesar de tudo isso, a gente tem que ir para o campo, porque é lá onde a prática acontece, é onde a gente tem que aplicar os nossos resultados. Mas eu vou fazer um pouco até diferente dessa vez, porque a gente quer levar o pessoal para Brasília, para vocês sentirem o que está acontecendo lá, sentirem e verem, porque tem muito Tomé que não acredita, então vai precisar ver vários produtores em cima do palco pegando a placa de 100 sacos por hectare para acreditar que é possível. E o primeiro ponto para chegar nos 100 sacos é acreditar que é possível, senão nunca vai chegar. Então, pessoal, vamos para o campo e bora para Brasília!